Olá, eu sou Rafael Carriço, sócio fundador da Techers, e esse é o TecherCast, o podcast onde a gente tem o propósito de trazer pessoas, executivos, empreendedores para falar um pouco sobre carreira, sobre ideias, sobre projetos e ajudar você que quer se movimentar ou a você, executivo, que precisa contratar para o teu time caminhos mais curtos e mais eficientes. Hoje, especificamente, eu quero abrir o podcast falando de uma das soluções que tem sido um case de sucesso na Techers, que é a contratação de profissionais com deficiência para o mercado corporativo. Você que tem uma empresa muito grande, que precisa estar em dia com a tua cota e quer dar a oportunidade para a diversidade e inclusão, entre em contato com a gente faz posições de profissionais de tecnologia, RH, operações, vagas estratégicas para todo o Brasil, tá bom? Antes de começar, a gente tem o costume de fazer a nossa autodescrição para dar oportunidade para você que está nos ouvindo e não está nos vendo, de nos imaginarmos, e eu sempre começo convidando a você a me imaginar como um colírio da Capricho. Alguém muito bonito, mas eu tenho 1,79 m, sou um homem branco, hétero cis, com uma barba um pouco mal feita, um cabelo escasso, estou com uma camiseta preta, uma famosa t-shirt da Techers aqui, customizada. Estamos num ambiente de podcast com uma mesa muito grande, uma televisão ao fundo do nosso logo. Eu estou de frente para dois Eduardos hoje, uma dobradinha de Edus. Quero passar a bola para o meu sócio Eduardo Saig se descrever. E aí, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, sou um homem alto, branco, cis, hétero. Tô usando um óculos preto de grau, um cabelinho já que precisa dar aquele jeitinho, né? Mas é um cabelo curto, uma barba por fazer, camisetinha azul bebê. E acho que é isso. Vou passar a bola aqui pro nosso convidado, o meu xará Eduardo. Beleza, obrigado, gente, pelo convite. Edu Giansante aqui, eu sou um homem branco, barba 5 da tarde, a barbinha que tá fechando crescer. Boa. Uma flanelinha ali, Pearl Jam, camiseta preta e empolgado pra falar com vocês. E um bigodinho. Bigodinho. Style. Tá usando bigodinho style. É praxe dos Eduardos usarem óculos de grau, é isso? É, cara. Cegueta, Vocês se combinam? É, cegueta mesmo. Legal. Cegueta. Gente, nosso convidado hoje dispensa comentários, é um cara que eu admiro muito, conheço há pelo menos 20 anos, nós temos hobbies em comuns, é um excelente baterista, esse outfit dele grunge aí diz muito sobre ele, porque é um cara que eu conheci fazendo cover do Pearl Jam, uma das melhores bandas de São Paulo. Quero mandar um abraço pro Kiko, pro Renatão e pro Alan, inclusive. Mas é um cara que vai trazer uma pauta pra gente aqui que a gente ainda não trouxe, que é a carreira internacional, é o intercâmbio, como você construir a tua carreira em outro país. Um cara que começou fazendo estágio em uma grande multinacional, que é a Intel, hoje é empreendedor, tem talvez o canal aí mais assistido, aí, com mais inscritos da Europa, aí, que é o eDublin, é o fundador do eDublin, quase 500 mil inscritos. Com vocês, Eduardo Giansante. Edu, bem-vindo. Obrigado aí, cara. Melhor apresentação que eu já recebi. Vou gravar e começar a usar isso aí de Boa, boa. A gente conheceu com 20 anos atrás, tinha 4 anos de idade. Caraca. 4, tamo aí, a gente. Eu tinha 8 anos de idade. Edu, cara, vamos começar do começo. Conta pra gente um pouco da sua jornada, né? Como é que você começou a tua carreira, como é que você construiu e desenhou a tua carreira e por que você teve a ideia de se aventurar e sair do país, né? Porque isso, sei lá, foi 10, 15 anos atrás, né? Talvez não era tão comum hoje o tema intercâmbio. Conta pra gente como é que você construiu essa sua carreira fora, que países que você começou e um pouquinho dos detalhes. Cara, começa com uma coisa muito atípica, né? Que Irlanda em 2007 é assim, quem fala de Irlanda não sei, U2 e cerveja Guinness, né? Tinha na época. Cara, foi assim, eu trabalhava na Intel, fazia estágio lá, e aí eu lembro que uma das coisas principais era você falar inglês. E aí eu sabia falar nada de inglês, o que eu fazia? Eu escrevia umas frases no papel, porque a gente fazia as reuniões mensais que tinha com o time, e aí meus updates eram literalmente só ler o que estava no papel ali, e acabou. Eu não entendia nada que eles falavam, eu sabia que quando eles falavam assim, ó, Latin America, aí eu, opa, é a gente, aí eu tinha que falar. Mas eu não sabia nada, eu ficava, putz, eu não posso, até onde vai isso, né? Eu tenho que aprender inglês de verdade. E já tem aquele sonho de, que é muito distante no começo, fala, pô, vou morar fora, vai ser incrível e tal. Mas Estados Unidos é muito caro para você morar fora, é muito complexo. Canadá, Austrália, tipo, você vê aquilo, mas é tão irreal. A quantidade de dinheiro que você tem que ter, as dificuldades para conseguir um trabalho. E aí, algum motivo, na comunidade do Orkut, cara. Saudoso Orkut, Bastante do Orkut, o nosso brother, né, que nasceu aqui no Brasil. Cara, alguém postou lá assim, estou fazendo intercâmbio na Irlanda. E é incrível porque você pode trabalhar e estudar. Eu falei, opa, é isso que eu preciso. Vou começar a pesquisar sobre isso. E aí que fui pesquisando, cara, é assim, você tinha o Orkut e tinha sites do governo horríveis, tipo, tudo escrito em inglês, não aprender nada, que eu não sei, também não tinha Google Translator, né? Você não tinha como traduzir na hora. Sim. Então você ficar lendo, aí você, putz, o que é isso aqui? Aí olhando no dicionário, não sei o que. Aí eu entendi, eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, vou começar a relatar o que eu tô fazendo
em português, num blog, porque na época todo mundo tinha blog, e aí fiz o eDublin, começou aí, e vou fazer esse começou como um blog o eDublin. o blog tinha assim, e o eDublin é igual você tinha eFax, e-commerce, que era comércio eletrônico, eu tinha lá Dublin eletrônica, era o eDublin. Então foi tudo assim, anos 90 total, né, essa vibe. E aí fui escrevendo, cara, sobre isso, e ao mesmo tempo pesquisando e tentando resolver meu intercâmbio. Vendi o Corsinha e falei, é isso aqui, cara, tenho R$5.000, vamos ver o que dá pra fazer. Paguei o curso, paguei a passagem, saí fora, assim, sem grana, sem nada, mas já querendo, pô, preciso trabalhar, porque não tem dinheiro. E aí foi o meu foco do dia 1, sabe? Tipo, de começar a trabalhar, foi de começar a procurar emprego antes de até de sair, antes do embarque. Eu fui embarcar em abril, né, de 2008. Em dezembro, mais ou menos, de 2007, eu já tava assim, aplicando pra um monte de empresa, sem falar inglês, sem falar nada. Cara, eu não recebi a resposta de ninguém, óbvio, né? Aí tá aí de estratégia que vocês devem saber muito melhor que a gente, que eu aplicava igual um maluco, atirando pra todos os lados, não tinha resposta de nada. Uma pessoa me respondeu falando assim, aliás, duas. Uma respondeu falando assim, não vai rolar. Aí eu falei, tá bom, pelo menos respondeu, né? Aí a segunda pessoa respondeu, olha, não sei o que você tá procurando direito, porque você mandou para umas 4 vagas que a gente publicou, são totalmente distintas uma da outra, mas quando você chegar, vamos marcar um café? Aí eu falei, opa, vamos marcar um café. E, Abriu-se uma porta. Abriu-se uma porta. Era brasileiro ou era brasileiro? Não, cara, uma irlandesa, chama Ellie, inclusive. E ela, cara, até hoje tem um contato com ela. Ela tem uma empresa de recrutamento lá. Legal. E aí aconteceu. Ela falou, vamos lá, vamos encontrar. E aí, quando eu cheguei lá, cara, ela trabalhava numa empresa chamada Prosperity, que acho que ainda existe, inclusive, que é de agência de recrutamento para a área de marketing digital. Era super novo o marketing digital. E aí eu trabalhava aqui... Qual que era a tua formação, Edu? Você fazia... Cara, eu me formei em design. Eu sou designer, cara. Eu nunca mexi com design. Eu abri o Photoshop há 30 anos atrás. Nunca... E o Dreamweaver também, que nem existe Dreamweaver, mais. Nem tem mais. Quem sabe que é Dreamweaver, comenta aqui. Nossa, nem existe mais. Geração X total. Aprendi Flash, cara. Não, as coisas que você vê quando eu tinha faculdade. Não, mentira. A faculdade é importante. Mas essa minha não foi. E aí, cara, chega lá, uma semana que eu cheguei, eu mandando mensagem pra essa mulher. Falei, aí, vamos marcar o café. Aí vai, não tem resposta, aí responde outro dia seguinte, ela, vamos marcar. Na próxima semana a gente marca, eu deu lá a atualização pra mim. Lembra que em 2008 a gente não tinha internet, né? Eu ia falar, como é que era o processo de se aplicar para ir para lá? Porque hoje em dia tem agência. Era por e-mail, né? No máximo e-mail. Era e-mail. Cara, visto. Não, e olha a loucura, cara. Eu fechei com uma Casa para ficar, né? Escola. Eu fiz tudo, cara, que tá errado. Eu fechei com uma agência de Caldas. Como chama? Caldas Novas? Não, que é Poços de Caldas. Vai ter água quente? Sim. Poços de Caldas. Uma agência, cara, online, Poços de Caldas, 2008, velho. Eu fechei com os caras pagando lá R$5.000 na época, né? Que hoje deve ser, sei lá, R$30.000. E eu falei, como é que eu tive coragem de fazer isso? Mandasse tudo de dinheiro, uma transferência que não era Pix na época, era transferência de verdade, uma TED, sei lá, como é que chamava. E aí eu, putz, é isso, cara. Chega uma carta pra você, impressa, assim, né, por carta. Correio. Mas, cara, é isso aqui, é isso. Meu mundo offline total. E seu sonho é uma folha de papel, mano. Cara, assim, aí eu conto a chance de ser qualquer coisa e a gente não existir, ser um golpe, sabe? Nossa, cara, depois você para pra refletir, você fala, quando você é moleque, você faz umas coisas, né? Acho que a diferença... Em consequência. Em consequência, cara. Às vezes funciona pro bem e pro mal, né? Sempre pro bem. E aí deu certo, cara. Passei e tal, cheguei. E era que louco, pra usar a internet lá, eu ia nas lan houses, que eu não tinha computador. Então, paga lá, era €1 por hora. Aí eu pagava €1, ficava lá mandando os e-mails que eu tinha que mandar, aplicando pra vaga, respondendo o que eu tinha que responder. E nessa, eu agendei com essa menina aí pra um café. Aí você procura primeiro onde que ficou o café, né? Aí você tem que depois imprimir, você imprime no mapa, assim. Não tinha o Waze, né? Porque não tinha mapa no celular. Google Maps, né? Era aquele Sony Ericsson, que só tinha MP3 no máximo, e zero, assim, sem internet. Aí cheguei lá, consegui falar com ela, mentira. Cheguei pra falar com ela, sentei, aí ela assim, falou blá, 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 blá. Edu? Aí eu, sou eu. Ela tá falando comigo. Falou comigo. E aí, cara, olha que louco, algumas coisas te ajudam, né? Pequenos detalhes pra galera que tá aqui, que às vezes sonha em morar fora. Aqui no Brasil, cara, a gente faz muita coisa em inglês já. O nome da empresa de vocês é em inglês. Sim. Tem coisa que é normal. Podcast, a palavra é em inglês, né? E aí, a gente tá tão habituado com isso que a gente esquece que a gente tá falando inglês no dia a dia. E eu sabia muita coisa que eu fazia em pendrive. Então, tinha uma apresentação que eu tinha feito na época, trabalhando numa agência, a gente trabalhou pra Intel, né? Como depois que eu saí da Intel, virei agente, né, pra Intel, e trabalhei pra Mastercard no projeto. E era em inglês. E aí, tipo, a apresentação tem um monte de coisa em inglês e tal. Aí eu falou assim, me mostra o que você sabe fazer. Aí eu, o que eu fiz? Abri o laptop, pluguei lá o pendrive, virei assim pra ela o computador. Isso aqui, eu falei, né? Tipo, seu laptop que devia ser desse tamanho, né? Pega assim, parecia um forno. Tira o micro-ondas do bolso. Cara, é um bitela assim, né? Pluga na tomada, que senão apaga a bateria em 5 minutos. Aí mostrei pra ela falou assim, pô, você fez um negócio pra Mastercard? 5%, não? Ela, peraí. Aí ela mandou uns e-mails assim, ela falou, olha, tem uma empresa aqui, ela virou o computador pra mim assim, essa empresa aqui tá precisando de alguém pra trabalhar com marketing digital aqui. Você quer?
E marketing digital, de novo, nessa época é você fazer hot site, fazer banner, fazer campanha de PPC, né? Flash, pay-per-click. Era muito mais gráfico do que estratégia. Não tinha, estratégia era assim, você comprar a palavra-chave, mas no jeito que era o double click, né? Que depois o Google comprou e aí virou o que é o AdWords hoje. Mas isso era Premiere, assim, saber fazer um pouquinho dessa campanha já era uma coisa incrível. E a gente fez para Mastercard. E aí ela ficou doida, ela falou, não, é isso aqui. Falou com essa empresa, convenceu eles, porque o papel do recrutador, acho que é muito legal nesse falar isso, que vocês fazem isso aqui, mas talvez vídeo de alguém que é de fora, né? É você vender a empresa pro funcionário, pro candidato. E o contrário. E vendeu, exatamente, o candidato. Então, ela falou, você sabe fazer isso. Seu único bloqueio hoje é o inglês. E se a gente conseguir de alguma forma ajudar? E ela fez esse papel pra mim, de conversar com eles e explicar o que você pode fazer. Ela fez melhor que eu. E você, igual você fez pra mim na entrada aqui, né? Fiz uma puta apresentação legal. Aí os caras me chamaram pra conversar. Eu tô falando um monte aqui, né? Mas pode me pausar. Por favor, cara. Tá aqui imagina. vendo? E aí o cara chegou lá, eles falaram assim, olha, vamos lá, né? Senta na mesa, lá igual essa mesa aqui, mas talvez menos bonita que essa. E aí apresenta, ela põe na telão, no projetor, pendrive, mostra a apresentação. E eles começaram a perguntar. Só que eles perguntavam assim, o que você fez aqui? Aí eles escreviam em papel, virava assim, mostrava pra mim o papel. Aí eu li assim, aí eu entrava na internet, assim, fez, aqui que eu entreguei, né? Aí beleza, aí eu explicava, aí eu começava, tipo, cara, escrevendo, aí eu usava a palavra, eu falava, vou procurar no Google, procurava a palavra, mandava pra ele, isso aqui. E eles tiveram uma baita paciência também, uma né? baita paciência. Legal isso aí também. Aí vem as coisas que são assim, né, cara? Eu vou falar, pra algumas pessoas tem gente que criticaria isso, tem gente que elogiaria. Eu vejo sempre como oportunidade. Que foi o seguinte, os caras viram tudo isso, viram que eu tinha potencial, eu já trabalhei em agência de publicidade aqui no Brasil e tal, e falaram assim, olha, tudo isso aqui é muito bom e eu tenho e-mail disso registrado até hoje. Mas seu inglês é ruim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai te dar um cargo aqui que é meio que menos que um estagiário. Você vai trabalhar por meio período e vai ganhar um salário merda, mas, desculpa a palavra, pra aprender. Parece que você vai aprender. E aí a gente vai botar você pra trabalhar. E eu trabalhava período integral, mesmo sendo pago como part-time, porque eu queria ficar mais. Eu falava, eu não vou ficar só 4 horas aqui, eu quero conviver com vocês aqui, aprender como é que é. Eu era o único não irlandês que estava lá. Então, era assim, sotaque muito difícil e tal. Só que aí eu falei, vou ficar. E olha que louco, né? Que o pessoal vem de abuso. Fala assim, que você trabalhou período integral, você ganhava um salário que era tipo 300 euros por mês, que não é nada, um salário desse daí. Não paga nem o aluguel, né? Era literalmente isso, pagava o aluguel. Não sobrava dinheiro pra comida nem nada. Eu tinha que me virar no começo, aí depois eles me davam um aumentozinho pra 400 euros por mês. Aí, sabe, começa. Só que foi isso, eu falei, eu tô aqui pra aprender. Eu tô aqui pra, tipo, se eu conseguir só cobrir minhas contas e aprender e conviver com esses irlandeses, já tô 10 passos na frente de qualquer outro brasileiro. Total. E fui fazendo isso, cara. E aí começa as coisas, né, a desandar. Porque você fala, desandar, né? Vai se abrindo as portas, oportunidades vão surgindo. Você aprende a cultura local, aprende a lidar com o mercado, aprende as diferenças, nuances, né? Tipo, aqui você vai fazer investimento de marketing, era, sei lá, quantos milhões de reais. Lá era, tipo, 10 mil euros. Era isso, porque o mercado lá são 5 milhões de pessoas no país inteiro. Aí eu falo, nossa, mas dá pra fazer? Aí você vai aprendendo, você fala, não, mas desse perfil todo eu só tenho que lidar com 100 mil pessoas, 10 mil é dinheiro de sobra pra fazer isso. Sim. E aí você consegue ir descobrindo as coisas, aprendendo as nuances, e aí que as coisas começaram a andar pra mim, cara. Quanto tempo que você ficou nesse lugar? 1 ano e meio. É bastante. 1 ano e meio. E olha só, 2008, vocês devem lembrar, teve uma grande problema, uma crise gigante que rolou na Europa, e aí a Irlanda foi super afetada, eles cortaram assim, 80% do staff. Só que eles sabiam que era uma mão de obra boa e barata. Por isso, assim, esse cara já tem experiência com digital, né? Digital da época, é isso, né, que eu falei. E ele ganha 300 conto, então vamos ficar com esse cara. Sim. E eu fiquei lá, sabe? Falei, poxa, por que não? Tá ótimo, eu tô na oportunidade ainda. E aí eu fiquei nessa empresa mais tempo, menos durante a crise. E quando você saiu daqui, o seu plano era ficar quanto tempo fora? Porque tem gente que vai pra ficar 6 meses, no máximo 1 ano, e aí volta. E eu saí e já falei assim, não quero voltar nunca mais. Só que eu não sabia que eu ia ficar na Irlanda pra sempre. Eu achava que, né, não estou na frente pra Irlanda, que eu não estou mais lá. Mas eu achava que ia ser assim, vou sair do Brasil e eu só volto, sei lá, pra me enterrarem, não sei. Não volto mais. Já estava isso na minha cabeça, mas não sabia como ainda. Era um desafio, não tô pra frente ainda. O Edu, Edus, né? Edurs. Eu gosto de dizer que a beleza de ser headhunter é ouvir histórias, né? Hoje eu tava vindo pra cá ouvindo um podcast e aí eu pensei uma frase assim que eu gostei bastante que eu vi no Edu falando, né, no teu speech agora, que diz que problemas revelam as nossas capacidades, né? Então assim, quantas pessoas que passou por um problema como o Edu que olhar e falar assim, cara, tem que ficar escrevendo no papel, tô fora, cara, vou lavar a louça no restaurante. Você ganharia 3 vezes mais do que eu fazendo isso. Exato. Eu então, conheço muita gente que sai do Brasil pra fazer intercâmbio, fica 1 ano e não volta falando nada. Conheço vários. Zero. Inclusive que foram pra Dublin. Inclusive. Exatamente. Sim. E muito engenheiro tá fazendo entrega de bicicleta lá, que
Fala, não, porque é mais fácil, eu tenho que falar inglês, não sei o quê. E ganha bem até. Mas fala, cara, você é engenheiro, velho. Porra, você viajou pra aprender a falar inglês, mano. Sim. Exato. Você viajou pra... Ó, 3 coisas importantes. Você viajou pra aprender inglês, você tem que se envolver com a cultura pra você aprender. É isso que você tá fazendo aqui. E terceiro, é uma área em demanda a engenharia aqui. Tipo, os caras te dão visto de trabalho. Você não tá indo atrás por quê? Ele não vai, cara. Eu acho que a maior diferença entre o intercambista que dá certo e que dá errado é a coragem. E não desistir, né, cara? Né? E aí eu acho que isso é um drive de empreendedor, cara. Na maioria das vezes vai ser difícil. Não vai dar certo, vai dar errado, cara. Mas o cara que dá certo é o cara que persiste ali, né? Cara, eu conheço muitas pessoas que fizeram intercâmbio também, desistiram, outras deram certo, outras não deram certo. Quando você... A gente tem um mood aqui no Brasil que é 3% da população brasileira fala inglês fluente. Né? Então, assim, só o fato de você ir para um outro país aprender o idioma, é o que você falou, você já larga na frente de muita gente aqui. Às vezes você não precisa nem necessariamente ter uma formação, né? Quais são os caminhos hoje, Edu, que uma pessoa precisa para começar a fazer o teu intercâmbio? Ele tem que ter uma faculdade, ele tem que ter um caixa. O que você daria de dica para quem quer começar a fazer um intercâmbio? Assim? Quais são os países? É a Europa? É a América do Norte? Enfim. Cara, boa pergunta. Na verdade, pode ser contraditório, mas faculdade já não é tão importante, mesmo com visto de trabalho sendo uma demanda. A não ser que você vai ser um médico, vai ser um advogado, aí você tem que fazer algumas coisas que exigem engenheiro, uma graduação de engenheiro. Mas, por exemplo, você é um marqueteiro digital, né? E, aliás, você contrata muito para RH, né? Sim. Pega o cara de RH, porque RH tem uma diferença lá, né? Você ou é do time de talento ou você é do time interno, que é de operações de pessoas. Aí você quer ser um people manager, você quer ser tipo um people operations, você lidar com operações de pessoas internas. O que é mais importante para você? Você ter experiência com isso, você ter as soft skills e você ter coragem de começar a falar com as pessoas. Porque a gente fala assim, mas o inglês não é tão bom. Ninguém fala, eu não falo português tão bem, mas tô aqui falando com vocês. E a gente às vezes acha que tem que ser perfeito e tem que ter, não pode ter erro gramatical. Cara, você sendo entendido, já resolve. Comunicação, né? Muito importante essa sua fala. Normalmente o brasileiro critica o outro brasileiro que fala inglês, querendo mostrar uma superioridade. Sim. Cara, é impressionante. Você vai pra fora, eles falam, olha, o seu inglês está melhor do que o meu português. Ponto. Porque eles entendem, cara, que é muito difícil para as outras pessoas falarem. Total, cara. Não, e as pessoas têm que lembrar que, assim, tudo que você está fazendo num segundo idioma já é mais difícil por natureza. Você está se explicando, você está se vendendo, você está convencendo. Cara, já é complexo, então eles valorizam demais o fato de você estar lá, cara, você está batalhando. E aí você vai para os Estados Unidos, é muito mais evidente isso. Você vê lá o oficial da imigração, que é um chinês que não fala português, não fala inglês direito, e tá lá, documentos, você aquele jeitinho dele. E você, cara, é isso, cara. Você tá pro estado da imigração aqui, sabe? E é isso. Então, eu 100%, cara. A coragem de fazer, de não ter medo de falar. Os soft skills, por quê? O brasileiro, por natureza, já tem um mix de habilidades, porque a gente já passa vários perrengues. E aqui mesmo, vocês já sabem mais do que eu, o que vocês fazem já agrega mais do que uma função, se você for detalhar, né? Você aqui é um marqueteiro fazendo um podcast, você é talvez um gerente de comunidades, você é um recrutador, você é um cara de people, você tá fazendo um monte de coisa, você é um team lead, que você gerencia pessoas, só que você está abraçando tudo isso ao mesmo tempo. Na hora que você chega lá, as vagas são mais diluídas, então um cara que gerencia pessoas nem sempre gerencia um projeto, por exemplo. E a pessoa que gerencia o projeto, ela não tá nem aí pro performance do cara, ela só quer que o projeto seja entregue, a performance que lida com isso é o team lead. Então, assim, eles dividem tanto que você às vezes especializa numa área específica, sabe? E aí, você tendo a habilidade de misto, você fala assim, eu posso fazer tudo isso. Aí eu posso escolher, eu tenho um leque. Então o brasileiro tem essa vantagem. Cara, isso é muito poderoso. A gente tá num boom agora de vaga aqui, Edu, não sei como é que tá lá fora, né? Que é o Product Owner, né? O PO, o famoso PO. A gente tem diversas vagas de PO. Que é um pouco disso que você tá falando. É o cara de projetos, mas é o cara que entende do produto, mas é o cara que é bom em comunicação, mas é o cara que tem hard skill para levar pro time técnico, multidisciplinar, e aí quando você vê, você fala, pô, beleza, você quer o Superman e quer pagar o salário de um cara só, né? E aí muitas vezes esse cara se sobrecarrega e as entregas deles ficam comprometidas, né? Então é um ponto sensível de entender isso. E é super interessante porque é exatamente isso que os profissionais de recursos humanos que vão para fora e voltam falam. Poxa, Edu, meu sonho era ser expatriado. Excelente, mas eu fiquei especialista em uma coisinha só em que eu poderia trabalhar 3 dias por semana que dava tudo bem. E aí volta para cá frustrado, porque ele acha que ele vai ter várias funções, como tem aqui, talvez conseguindo decidir coisas estratégicas, mas não.
ele acaba sendo o diretor de uma área pequenininha que ele fala, não, cara, não é possível, eu tô sendo expatriado só pra fazer isso. Cara, total. Eu lembro de uma amiga que ela era payroll. E é só você lidar com pagamentos de funcionários. Não é contas a pagar, que você paga vendor, paga fornecedor. Não, é só funcionário. E se você é contratado, também não. Você só paga aqueles... É muito específico. Aí você fala, caraca. Mas ao mesmo tempo, eu acho que aí vem o ponto de você trabalhar com colaboração, que é uma das mágicas que a gente tem como brasileiro, é saber lidar com pessoas de várias, né, diversidades, perfis distintos, até diferenças de... Tudo, né, a gente tem aqui. Sotaque, de onde a pessoa vem, o background dela de histórico, de financeiro, de tudo. E a gente sabe lidar com muita gente. Então, se a gente souber usar disso lá fora, cara, você sai na frente, porque as pessoas lá ficam presas naquilo, elas estão felizes com aquilo. Sim. Aí você traz uma diferença. Fala, como é que eu colaboro com o time agora de interno, time externo? Como é que eu trabalho com o time de eventos para poder trazer mais talento, mais leads pra gente? Você vai longe. Assim, isso aí, a comunidade vira um pouco disso também, né? Total, eu quero chegar lá, inclusive, pra gente entender um pouco mais dessa cadeira que é interessante. Mas acho que o ponto em comum de tudo isso é que existe um soft skill que está sendo cada vez mais valorizado pelas empresas, que é a comunicação, né? Então assim, cara, hoje em dia o fato de você se comunicar bem pode te gerar muitas oportunidades ou pode fechar muitas portas, né? Lá você entende que é uma máxima também, Edu? Assim, Total, cara. E foi um ponto positivo pra você também chegar onde você chegou hoje? Pô, a nossa cara de pau brasileira de, eu vou fazer mesmo, cara, daqui que eu resolvo. Cara, aliás, olha que ponto legal esse, porque eu escrevi um livro, né, depois vou dar pra vocês de presente, inclusive até dar pra vocês. Oba, boa. Presentes. Tem um extra ali pra vocês, meninos. Boa. Aqui, ó. Enquanto o Edu entrega o presente... Ó, o cara tá bonito porte, aqui, ó. Obrigado. Imagina, depois eu posso uma dedicatória aí pra vocês. Quem quiser comprar, Edu, onde acha? Na Amazon. Na Amazon. Na Amazon aí, abrindo portas, Edu Chansante. Obrigado. Vai ser Isso eu acho muito interessante. E a alegria de acordar para trabalhar num sábado às 6 da manhã. Cara, eu tenho alegria de trabalhar sábado, domingo, mas é porque eu acho que eu faço aquilo que eu gosto. Total, cara. A hora que bate ali, ó. Enfim, toda uma questão de Ikigai que a gente pode falar depois, que eles tornaram uma versão mais ocidental, mas oriental é incrível também. Mas por que eu tô trazendo vocês a questão do livro agora? Porque você falou sobre o jeito brasileiro. Por que tá amarelo? Tem tantas questões amarelas aqui. Porque quando você tem vários testes, né, Myers-Briggs e tal, etc. Mas tem um deles que é o Insights Discovery, que mostra as cores, né, você tem lá um quadrante, e geralmente brasileiros, eu descobri que caem mais nos quadrantes que caem no ponto amarelo, que é o extrovertido, otimista, visionário. E o oposto dele é o quê? É o cara mais analista, introvertido, que é mais números, né, o azul. Então são opostos. E o brasileiro, por natureza, é mais aberto, é mais extrovertido. Expansivo. Mais expansivo, exatamente. Qual que é o ponto negativo disso? É você ser não visto tão a sério, né? As pessoas acharam que tudo é palhaçada, tudo é festa. Eles brincavam muito comigo, que eu achava que era só brincadeira, mas eu via que era um pouquinho de uma crítica do tipo, falar com o Edu que pra ele vai ser tudo de boa, ele não vai ter problema nenhum com isso, vai que ele é otimista. Só que era meio que um sarcasmo, né? Uma crítica. Vai lá que ele é o palhaço, né? Então por isso que eu brinquei, eu sou o palhaço hoje. Porque é isso, vai lá pra ele vai estar sempre sorrindo, vai, sabe, joga lá pra ele a bomba, que ele vai sorrir, vai dar um jeito de resolver. Então tem um negativo ali, tem uma comunicação negativa também com isso. Então você tem que saber usar a comunicação, mas ser muito estratégico com quem e como você está comunicando. Vou falar de um exemplo para vocês que aqui é muito comum de fazer com as pessoas que vocês mentoram ou lideram, que é o one-to-one, né? Fazer uma reunião one-on-one. Como é que se fala? É one-on-one? Não, one-on-one. Tá. E aí, quando vocês vão fazer essa reunião, tem gente que... Eu até vi numa postagem, acho que foi Nardoni, não sei quem falou, você tem aqui as 10 perguntas que você tem que fazer. Eu falei, cara, o dia que eu tivesse que responder 10 perguntas no one-to-one ia ser uma reunião off-site, ia ser um dia inteiro de conferência, porque 10 perguntas é muita coisa. E aí ele assim, como assim? Aí eu falei, cara, quando eu fazia one-to-one com o meu time, e eu fazia, eles faziam, o meu diretor fazia comigo, o meu diretor só tinha uma pergunta pra mim, que era assim, o que você precisa? Qual que é o seu bloco, né? O que você tem hoje pra ser removido de bloqueio? Aí eu falava qual era o problema, ele dava um jeito de resolver e tchau. Era às vezes 5 minutos de reunião. Não tinha como tá seu dia, como é que tá a família, whatever, essa coisa aí, essa comunicação é coisa de brasileiro. Lá é direto ao ponto. Só que é ótimo isso, porque você fica mais eficiente. E aí você tendo mais eficiência, você faz mais em menos. E aí é muito engraçado, você vem pra cá, cara, assim, tem que acostumar, né? Então, assim, vai falar com a pessoa não pega assim, entra no horário, ela entra atrasada e começa a acumular da vida, aí explica um negócio, aí pergunta de uma viagem, não sei o quê, aí volta. Demora 20 minutos até entrar na chega no ponto. Aí chega no ponto, aí, por exemplo, falava sobre um evento que eu ia fazer, eu falei, então como é que é a questão de patrocínio? Quais são os valores? Ela, eu tenho que ver, eu vou retornar pra você. Eu falei assim, mas esse era o ponto da reunião. Por que a gente tá aqui? Se a gente passou 20 minutos falando da vida, pelo amor de Deus. Então você aprende sobre isso. E aí a comunicação nesse ponto é como eu sou um bom comunicador, que é diferente de eu ser simplesmente um falador. E aí eu aprendi muito, cara, muito morando fora, de como ser um falador, um comunicador e não falador, ser muito efetivo
entender como que eu tiro o máximo de uma pessoa quando eu falo com ela em 15 minutos às vezes. A gente faz reuniões com o meu chefe, são de 15 minutos que eu faço 2 vezes por semana, e a gente tira, sim, 30 projetos em 15 minutos. Porque é só o que precisa. Então você aprende muito sobre isso. Então comunicação é importante nesse ponto para mim. É muito poderoso, cara. Nós trabalhamos em multinacionais inglesas, né? E eu lembro que o nosso ex-chefe, a gente tava no café, assim, né? Speech elevator, aquele small talk da vida, né? Sim. E aí ele chegava pra mim e falava, Carriço, como é que foi o final de semana? Cara, e aí eu estudando inglês, a gente estudando inglês, cara, o brasileiro... eu acordei às 8, tomei café e fui ao parque, depois... O cara só quer saber se foi legal ou não, tá ligado? Cara, foi bom. Vamos ser produtivo. Pode parecer arrogante, cara, mas é uma visão de produtividade, né? Assim, a gente precisa direcionar os temas de uma forma efetiva mesmo, né? Cara? É muito legal. Temos uma pergunta da plateia. Opa! Vamos abrir o microfone da plateia aqui. 2 coisas. Eu acho que hoje tem uma máxima que fala que as pessoas querem falar, mas elas não querem ouvir. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você pensa, porque realmente é o que acontece hoje. Todo mundo quer ser ouvido, mas ninguém sabe ter inteligência emocional também de saber ouvir. E que você contasse alguma coisa que aconteceu com você lá sobre a comunicação. Por exemplo, falei e não deu certo, eu não consegui me comunicar, e como que você se virou para resolver isso? Ótimo. Antes disso, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Agora sim, por favor. Cara, excelente pergunta, tá? Dá pra, assim, fazer um podcast só disso, mas eu vou trazer alguns pontos, aquela mais básica, né? Você tem 2 ouvidos pra ouvir e uma boca só, mas mais do que isso, cara, esse é o princípio bíblico até, né? De você ouvir, ser mais um bom ouvinte do que simplesmente um falador. Uma das coisas que você aprende é que, e vocês devem passar muito por isso, quanto mais experiência você tem, e por mais que você tenha um jovem prodígio que aprendeu muita coisa, você já passou por tanta coisa que às vezes com meia palavra já sei o que você quer. Às vezes assim, a gente senta aqui, eu falo pro seu Edu, tal, você já sacou. E quando eu entendo isso, que você já sacou, eu não tenho que falar mais. Eu tenho que saber em que ponto que eu tenho que pausar para agora deixar você voltar para mim. Por exemplo, a gente tá aqui na comunicação, tem a questão verbal, né? Eu tô conversando com vocês, aí o Edu já sinalizou ali, fez um movimento que falou, peraí, ele quer falar. Eu vou pausar para te ouvir. E eu vou tentar te ouvir para te entender. Não vou tentar te ouvir para te responder. Que às vezes você fala alguma coisa que eu não tenho uma resposta. Eu não preciso ter resposta para tudo. E as pessoas esquecem, né? Aqui no Brasil é muito assim... não, claro, aqui a gente faz... Às vezes a pessoa pergunta assim, qual que é a sua estratégia para tal? A pessoa não sabe aquela estratégia, mas ela fala, então, o que você pode fazer... Espera, fala assim, não sabe a resposta? Fala assim, olha, não sei. Vamos pensar juntos o que a gente pode fazer. Para, reflete. E eu acho que é muito importante usar a pausa. É uma coisa que também é muito poderosa fora, né? Usar o silêncio. Quantas vezes, cara, que eu ficava... Eu lembro de um cara que fumava, cara, que era muito engraçado, que antigamente podia fumar nas salas, né? Vocês lembram? A gente lembra disso. E eu lembro que tinha um cara que fumava, era assim, eu perguntava pra ele uma coisa, falava assim, ei, quanto tempo a gente precisa pra resolver isso? E ele... Tava aquela fumadinha, e ficava aquele silêncio. Tédio, assim, boring, mano. Meu Deus, o que eu falo agora? Tô muito tenso, e o cara tá fumando. Essa tragadinha que hoje em dia, pelo amor de Deus, não fumem. Você pode usar como um silêncio que tudo bem. Então, se você me pergunta alguma coisa que precisa refletir, eu posso parar e peraí. Refletir para depois... Então, assim, ouvir para entender, cara, é fundamental. Assim, a questão de você trabalhar isso com intenção, muda completamente como você lida com as coisas. Até porque, no segundo idioma, às vezes tem coisas que são nuances que passam batida porque as pessoas usam um termo local, usam... nem sei como se fala o idioma. Figura de linguagem? Uma gíria? Figura de linguagem, sabe? Você fala assim... sei lá, tá chovendo cães e gatos, assim, que é a tradução literal. Vai chover canivete. Chover canivete. Aí, se eu ouço por correndo, eu falo assim, mas como assim, tá tendo violência lá fora? Tá tacando canivete no outro? Não, cara, eu tô usando figura de linguagem, tá chovendo muito. Aí, o que eu tô tentando tirar de você? Você tá se referindo, talvez, a um possível empecilho para alguma coisa acontecer. Sim. Então, se aprofundar com ouvir ativamente é fundamental, principalmente quando a gente é gringo, quando a gente não entende nuances do idioma. A gente me estuda de escutativo aqui, e uma vez eu fiz um curso de negociação, que era o cara que era o negociador do Barack Obama, né? Caraca. E aí ele fala sobre o silence management, que normalmente você usa numa negociação, quando você está vendendo, ou querendo se vender para... Você faz uma pergunta e fica em silêncio, deixa a pessoa pensar na resposta, né? A gente culturalmente, por ser um povo mais latino, mais caloroso, né? A gente, cara, não... Eu pego o exemplo até trazendo para podcast, para mídia digital. É um formato, vocês devem ter percebido com o eDublin, depois a gente vai falar sobre isso, que deu certo no Brasil, que é você cortar o silêncio dos vídeos, né? Então você pega lá o PC Siqueira, o Cauê Moura, começou com isso, o Rafinha. Os caras cortavam, cara, todo o silêncio pro vídeo ficar dinâmico, né? Então, culturalmente, a gente tem essa mania de atropelar, de falar bastante. Às vezes a gente não pensa no que a gente tá falando e nem presta atenção no que a gente tá ouvindo. Exato. É uma técnica muito boa. É o filler, né, que a gente faz. A gente vai preenchendo ali buraco.
pensando, falando em voz alta, para não deixar o vão do silêncio. Mas a gente percebe que no podcast mudou isso, né? O podcast ficou mais corrido e com mais intervalo natural de respirar, de pensar, de refletir. É ótimo isso, cara. Boa. Edu, quero entender, cara, e aí assim, né, você chega lá em Dublin, tá nessa jornada aí de aprender o idioma, constrói o blog, o eDublin, junto com a Má Pérez na época, né, eu seguia vocês, Danone, eu era inscrito e tal, e aí você teve a ideia de levar isso pro YouTube, né, cara? Foi uma necessidade, foi uma oportunidade que você viu, porque eu lembro que vocês filmavam na casa de vocês, era bem dos primórdios, né? E que trazia uma pessoalidade ali pro Que conteúdo. ano foi isso que você começou a... Cara, o blog 2008, o vídeo, YouTube. oficialmente, a gente fazia uns vídeos bem informal, assim, 2009, 2010, horríveis, assim, horríveis. Começo. Bem no começo, né? Meu primeiro vídeo de YouTube, na verdade, eu tocando violão em 2006, mas isso aí não foi lugar nenhum, era só um vídeo aleatório. Mas aí com conteúdo mesmo, era assim, 2009, 2010, fazendo do celular, gravação bem meia boca, aí Mas subia... era o que tinha, né? o cartãozinho de memória do celular, você subia pro computador, então era um negócio bizarro. O YouTube oficialmente aconteceu em 2011, porque tem um amigo nosso, que agora ele é um amigo nosso, na época ele era um intercambista, falou, cara, eu sei fazer vídeo, eu tenho uma câmera DSLR aqui na época. Nossa, caraca, você tem uma Canon aqui, agora tá todo mundo lendo umas câmeras maravilhosas aqui. E aí ele chegou com essa câmera e falou, vou filmar uns negócios. Eu falei, pô, então vamos, cara, vamos fazer um canal no YouTube. Então virou meio que quase que pelo burburinho ali de ter uma câmera legal, o interesse, despertou o interesse, não foi estratégico. Pra falar a verdade, várias coisas que eu fiz no IW não tinha nada de estratégia. E aí é muito engraçado porque quando eu faço às vezes palestra de comunidade, eu falo, a maior comunidade que eu criei foi sem estratégia nenhuma. E hoje eu sou pago para fazer estratégia e nem sempre dá certo. Então, foi muito orgânico, né? Eu falei, pô, tem uma câmera, vamos fazer, vamos filmar. E o que é legal, cara, você pensar assim do timing das coisas. Nessa época, como você falou, quase ninguém fazia vídeo. Ninguém falava registro, assim, falar de morar fora era assim, uma filmagem da Disney ali, uma filmagem, talvez um destino turístico, mas como é que era eu andando na rua? O que tem no chão da calçada, assim? Como é que é o prédio? Como é que... Como que é a vida lá como é que mesmo, assim? né? Que é mesmo. Sabe que você falou assim, vou de patinete pro trabalho. lembra, cara? Aí eu Uma tô coisa- indo aqui, ó, tô pegando a bicicleta, eu tô andando, com o celular filmando assim com a bicicleta, tudo bizarro. E eu falo, mas as pessoas adoravam, porque elas falam assim, isso É real. real, é você, assim, cara, não tem nenhuma modificação disso, sabe? É você, aqui a bicicleta tá suja mesmo, seu pé tá, o cadarço tá amarrado, a meia tá rasgada. Normal, cara, é o ser humano. Hoje é muito engraçado que as pessoas produzem o que faz parecer o Real. orgânico, mas não é. Então, tinha muito disso. E não tinha o algoritmo do YouTube, não tinha nada, né? Estratégia de Guerrilha thumbnail, pura. estratégia de thumbnail, não tinha, cara. Thumbnail era Hashtags, thumbnails. imagem congelada ali, que congelou, ficou, sabe? E, cara, era isso, começou desse jeito. E aí, olha que louco, quando a gente foi fazer 4 anos de Dublin, em 2012, eu consegui levar o Kid Vinil, cara. Coitado, falei, o Kid Vinil. Eu falei sim. Cara, eu do vinil, cara. Caramba. Deu um jeito, por quê? Eu falei, eu tenho que trazer uma celebridade, fazer um eventinho e tal. E aí, a gente deu um jeito, conseguiu patrocínio. E o Kid falou assim, ó, você pagar as passagens de hotel, eu adoro ir pra Europa, Ele adora, eu vou Londres, comprar disco e pra tal. caramba, né? ele E aí ele, adorava. cara, fez isso. Eu falei, beleza, cara, a gente gastou, sei lá, R$2.000 com ele, né? Não sei, foi super pouco, mas coisa que o patrocínio cobriu. E aí ele foi, a gente fez uma festinha, ele foi DJ, né, na festa. A galera ficou super empolgada, que foi uma coisa menos 80, sabe? E aí ele adorou que ele ficou passeando depois, ficou lá mais tempo até que ele pagou por conta depois, né? E aí começou a coisa a ficar mais séria, porque as pessoas, pô, os caras trouxeram o Kid Vinil, pô, vídeo do cara, isso aqui. A gente tentou fazer um podcast naquela época, gravou assim do computador, não tinha celular, não tinha microfone nem nada. E foi daí que começou a deslanchar vou falar, a mídia, né? Sair do texto para virar algum tipo de mídia. E aí começa o interesse, a gente fala, poxa, as pessoas têm essa vontade de ver, de ouvir, de não só estar no escrito, porque o escrito ele é incrível, ele é forte demais, porque você cria imaginação, mas a pessoa que quer mudar para um país, ela quer ver também, ela fala, como é que é? Assim como eu imagino, sei lá, quero trabalhar naquela empresa, como é que é no dia a dia? Eu não quero ver só a propaganda do cara falando pra câmera aquele fundo embaçado. Não, eu quero ver o cara sentado na mesa ali, quero ver se o café do cara é gostoso, se a mesa ali é larga o suficiente, se vai caber meu quadro aqui da minha esposa. Você quer sim, você quer os detalhes, e os detalhes fazem a diferença. Então acho que essa que foi a grande sacada que a gente teve, de perceber que era detalhe, mostrar que a tomada é diferente. O cara, tomada, cara, nossa, essa tomada tem Que hoje é o que a gente chama de POV, né? O Point of View, né? Point of view, cara. E o que eu acho legal também, Edu, eu sou inscrito e consumia muito, né? Porque eu achava legal, o cara falou assim, pô, cara, tem um amigo que tá morando lá, o cara praticamente tá fazendo uma coisa que ninguém tem coragem de fazer, e aí, peraí, o cara tá trabalhando no Dropbox, cara. Cara. Pô, numa puta empresa que tá crescendo na multinacional. Então ele foi sem falar o idioma, e hoje ele tá trabalhando, cara, numa empresa que todo mundo queria trabalhar lá. Ué, peraí. Que legal isso aí. chave, cara, Dropbox. Então ajudou a encorajar muita gente, né? Imagino, a fazer. Foi, cara. Foi bem legal. E acho que o que inspirava as pessoas, que também, de certa forma, ajudou muito, foi justamente mostrar que é possível você conquistar coisas que não são simplesmente
e lavar o prato, com todo respeito, né? Mas assim, dá pra ser mais, dá pra você ser relevante no mercado de trabalho, dá pra você ser relevante no que você tá fazendo, as pessoas se inspirarem em você. Então, muito canal local, a gente foi premiado lá como o melhor canal de blog da Irlanda, comparando com canais da Irlanda, não é canal brasileiro. Então a gente chegou lá na premiação, os caras não entendem nada que tá escrito no seu blog, mas a gente vê que tem muita coisa legal, conteúdo daqui, tem texto aqui, não sei o quê. E aí, ganhamos o prêmio. Eu falei, cara, não sei como a gente ganhou esse prêmio. E como você saiu da agência que você não sabia falar nada, foi parar uma das maiores empresas de compartilhamento ali de dados? Como é que foi essa escalada? E só complementando a pergunta do Edu, que é muito boa, você já vai com esse chapéu aí de Community Manager? Olha só, boas perguntas, excelentes. Porque primeiro, eu não sabia nem que existia Community Manager, né? Nem a gente sabe. Acho que nem existia, na verdade. A nossa audiência vai aprender hoje. Era o moderador de fórum lá, o cara do World of Warcraft, né? Ficava ali no fórum. Aquele cara que era o gerente de comunidade. Mas era assim, eu tava nessa agência e eu já não tava aguentando, porque assim, o salário era muito baixo. Eu já tava melhorando meu inglês, porque eu tava literalmente todos os santos dias era sair lá do negócio sair do trabalho pra ir pra aula de inglês. Então eu não tinha conversa com brasileiros, eu fazia o máximo pra ficar com o inglês ali como meu dia a dia. Que é o segredo, né? Você fala pouco. Inclusive, curiosidade, a minha melhor forma de aprender essa imersão, Edu, foi assim, eu saí do trabalho e aí o pessoal a gente vai ter um happy hour hoje. Eu falei, opa, happy hour, vamos lá. E aí fui, né? Aí como é que funciona um happy hour na Irlanda? Quando você tá bebendo uma pint, né, que é meio litro, 470 ml de cerveja, quando você tá mais ou menos na metade, alguém vai e paga uma rodada pra todo mundo. E aí, assim vai indo. Então, se você tinha um grupo de 8 pessoas, são 8 rodadas no mínimo que você vai ter. E aí, cara, já sai loucão. 2 problemas que aconteceram comigo nessa hora, porque chegou na terceira rodada, acabou, fica no início. Na terceira eu já tava loucaço, porque eu tava assim comigo, eu tinha saído do trabalho, comi no lanchinho no almoço, já bebendo cerveja igual um maluco, e aí chega a meia vez de pagar a rodada. Eles, Ed, agora, Ed, né, que lá eles não sou Edu. Aí eles, chegou a sua vez da rodada, assim, você vai pegar aí, o pessoal tá tomando isso. Aí eu já com dificuldade de entender o que eles pediram, né? Eu falei, cara, eu só olhei pro Carson e falei assim, o que eles pediram lá, de novo. Pode pedir a mesma coisa, que tem essa também, né? Você não troca de cerveja durante as suas rodadas. E aí o cara falou assim, então vai dar, sei lá, 80 euros. Aí eu, puta, eu não tenho 80 euros, cara, é muito dinheiro, velho, vai acabar com tudo que eu tenho, eu tristaço, assim. Aí eu paguei assim, mas, nossa, me pesou aquele dinheiro. Vou te falar que foi assim, próximo mês, sufoco. 80 euros no Brasil, você compra um Celta hoje. Você compra, você paga a parcela de uma casa. Aí eu, nossa senhora, que é triste, mas foi incrível porque eu bêbado, vindo do trabalho, falando só inglês, e eu dormi, cara, sonhando em inglês. Aí acordei de ressaca em inglês. Legal. E aí que eu falei, é isso que eu preciso dessa imersão. Então é total, cara, que você falou, é você se jogar sem medo de, assim, fala errado mesmo, tenta evitar, porque no Brasil, hoje em dia, principalmente, você tá lá com o WhatsApp em português, você vai assistir um negócio em português, assistir um vídeo no YouTube em português, então você desliga muito fácil. Se você forçar 100% do tempo ficar só num idioma, cara, vai longe. Chega uma hora que você aprende. Cara, é TV em inglês, texto em inglês, internet, jornal, tudo. Chega uma hora que você aprende. Tudo, cara. A leitura te ensina com a gramática, o YouTube ou o podcast te ensina você ter o seu listening melhor, né? Você conseguir pronunciar as palavras corretamente. Vai longe, concordo. E aí nessa acontece, eu procurando trabalho, aí olha como a importância de networking, né? A gente falando aqui, mais uma vez, que vocês fazem muito. Eu trabalhei na Intel, e um cara que trabalhou na Intel comigo, ele foi trabalhar na Zynga, lá nos Estados Unidos. E aí ele falou assim, cara, olha, toda nessa empresa de jogos aqui, que a Zynga fazia o Farmville, Mafia Wars, aqueles joguinhos para Facebook, ele falou, a gente vai abrir uma filial em Dublin para poder trabalhar com o mercado internacional. Então, assim, vai rolar umas vagas, eu posso fazer o seu referral, fazer a sua indicação, para você ir lá fazer entrevista. Aí, uma vez que a entrevista é feita, lógico que depende de você, mas o referral é meio caminho andado. É você sair na frente ali, né? Então é importante. O pessoal acha que indicação é uma coisa ruim. É a melhor coisa que tem, na verdade. Eu acho que, se tiver que dar uma dica que um takeaway tenha indicações, cara. Que indicação te bota na frente. Você ainda tem que ser um profissional, que nem vai indicar uma pessoa ruim. Porque tem essa também, né? O pessoal acha que indica porque vai ganhar bônus e tal, mas, cara, você não vai indicar alguém ruim que vai te queimar no mercado. Exatamente. A hora que você tem uma indicação, acelerou. Me colocou lá para fazer entrevista. Foi fazer entrevista, cheguei atrasado. Aí eu tinha o VP de Customer Success lá de Customer Experience, que era de, tipo, suporte técnico, e a que seria a nossa manager, né, do time. E aí eu sento ali, putz, travando, né, porque você mais fala inglês, você tá numa entrevista de emprego, e aí eu conversando e tal, e eu lembro que o VP falou assim pra mim, você sabe pra que vaga que você tá aplicando? E aí eu falei, cara, será que tá achando que eu tô falando coisa que não faz nada de sentido, e tá tão ruim assim? Aí eu falei, sei, né? Expliquei. Ele falou, que jogo que você joga da Zynga? Aí eu já jogava, porque eu sabia que era entrevista. Então eu falei, jogo Mafia Wars, jogo Cityville, jogo Farmville. E fui falando pra ele, tô nessa fase e tal, Ele, ok, tal. Aí ele só saiu da sala, falou assim, eu já vou sair e tal. E deixou só a gerente. E aí, conversando com ela e tal. Que já não é comum, não, o cara sair no meio da entrevista, né? Aí eu, caraca, meu ruim.
Total, eu falei, acabou, ela tá fazendo só o papel aqui de esperar a meia horinha bater. Aí terminou a entrevista, aí deu tipo 1 semana e meia, eles falaram assim, a gente gostou de você e tal, quer te contratar. Aí eu, beleza. Quando que a gente começa a questão do visto de trabalho? Ela falou assim, oi, como assim visto de trabalho? Que tem essa, né? Você não pode ser contratado como estudante para trabalhar período integral, você tem que ter um visto. Aí você não falou nada de visto. Eu falei, não, eu falei que eu não apliquei, como assim, né? Aí começa começa a suar, assim, desespero. Aí eu falei, não, tá aqui, ó, eu falei no e-mail, ela, deixa eu falar com o RH então, não sei o quê. Aí eu, meu Deus, não vai rolar, puta, já era e tal. E aí por isso que o livro Abrindo Portas é porque muitas portas foram se abrindo. Nessa, cara, olha que louco. Eu falei pra ela, ela falou assim, beleza, a gente vai aplicar. Pra você aplicar pro visto, você tem que sair do país e entrar com esse novo visto. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que sair do país, esperar o visto ser aprovado pra ir entrar de novo. Só que eu não tinha dinheiro. Eu, tipo, o que eu faço, cara? Eu não tenho, pra onde que eu vou? Aí tinha uma amiga minha que morou comigo na casa, que dividia casa. Lá é muito comum dividir casa, uma alemã. E ela falou, fica aqui em casa na Alemanha, porque pelo menos a passagem pra Alemanha é muito mais barata que pro Brasil. Na Ryanair, que é a passagem de low cost, né, passagem barata, é tipo, sei lá, que tem equivalente aqui, mas passagem que é muito barata, né? E aí eu falei, beleza, comprei essa passagem pra tipo 50 euros pra ir pra lá. Fui pra casa dela, fiquei. E não tinha passagem de volta ainda. E assim, dinheiro na conta era assim, contadíssimo, devia ter, sei lá, 100 e poucos euros na conta. Caraca. E eu assim, de favor, né, comer na casa dela, aí passa um mês e meio, e aí nada assim, eu, caramba, velho, não chega a resposta. Aí quase dando 2 meses que eu tô na casa da menina, já desesperado, já falei, tô quase fazendo todo o serviço pra ela, aqui cortando a grama, lavando os pratos. Aí chega o e-mail, falando assim, parabéns, você foi aprovado, seu visto de trabalho vai ser enviado pelo FedEx pra você. Aí eu, putz, que maravilhoso. Vou voltar pra Dublin. Voltar. Aí saiu lá o visto, chegou o visto bonito pra mim, papel, né, físico ainda. E aí eu tive que comprar passagem de volta. E aí vem os perrengues que a gente fala, né? Eu fui comprar passagem de volta, cara, era, sei lá, 100 e poucos euros porque tava em cima na hora. Você ia comprar, eu não podia esperar um mês pra voltar. Eu queria voltar logo pra começar. Aí eu falei, caraca, velho, é tudo que eu tenho na conta, velho. Vai sobrar, assim, 30 euros, vai sobrar nada. O que eu faço? Aí eu voltei, peguei essa passagem pra voltar. E aí, graças a Deus, cara, nessas empresas, eles dão comida na empresa. Então você tinha lá um café da manhã e um almoço. Cara, foi a minha salvação. Eu não tinha ido pra comida, cara. Eu cheguei, aí eu vi que eles falaram, é assim que funciona, começa segunda-feira, vai te dar um laptop, aí você tem um café da manhã, não se preocupa, eu tenho café da manhã. Aí cheguei lá, desespero, né, cara? Velho, peguei todas as bisnaguinhas, pô, igual o Chaves, sabe, com o sanduíche de presunto, cara, tudo no bolso, escondido pra levar depois de janta pra mim. Então assim, o café da manhã era minha janta também. Eu pegava os croissants que tinha lá, levava pra casa pra ser janta, o almoço tinha lá que eles pediam, né? E fiquei assim durante um mês, aí caiu meu salário, aí saiu o salário, eu paguei atrasado o aluguel, que eu tava igual o seu Barriga, o seu Madruga. Paguei o aluguel atrasado, que tava um mês devendo. E aí começou assim, eu paguei tudo, fiquei zerado de novo. Aí veio o próximo mês, aí sobrou lá 200 conto. Aí foi recuperando. Em algum momento você pensou, cara, acho que eu vou voltar pro Brasil? E eu achei que não ia dar certo, cara. Porque eu achei que não ia... Eu não achei que 2 coisas iam acontecer. O visto não ia ser aprovado. É muito perrengue, mano. Porque o visto para ser aprovado, o que acontece? O que é um visto de trabalho no exterior? O visto de trabalho é diferente do estudante. É você ter uma qualificação que se diferencia do mercado e que nenhuma pessoa daquele mercado pode suprir. O que eu tinha de diferente ali? O brasileiro ali, cara. Resiliente. Esse designer, cara. O Dreamweaver nem usa mais. O que esse cara tem, cara? Não tinha nada, velho. Toca bateria no Pearl Cover, não tem nada. E aí, foi o diferencial, olha que louco, cara. Foi ter a experiência em agência de publicidade, ter experiência com lidar com o cliente, porque eu estava numa agência lidando com o cliente, e falar um segundo idioma, que era o português. E então a gente esquece de falar o segundo idioma. E a gente fala, falando inglês, mas não, a gente precisa de pessoas de multilíngua. Então você fala o português. Você coloca isso aqui no livro também? Cara, fala, tem mais. Eu falo não tanto detalhe específico da entrevista, mas falo dos perrengues. Perrengue tem mais aí tudo. E aí, olha que louco, a gente esquece, né, cara? Portugal, a gente fala português é um segundo idioma e que a gente fala com fluência, né? Então a gente tem conhecimento. E aí isso foi meu diferencial. E rolou o visto de trabalho por conta disso, cara. E aí começou. Eu não era nada de comunidade nessa época, era suporte técnico para os times, para esses jogos que tinham. Aí eu dava suporte pro time brasileiro, né? Para o pessoal que jogava do Brasil, Portugal e Angola. Então eu falava português. E aí, como, de novo, né? Brasileiro residente, brasileiro que se joga para tudo. Eu comecei a identificar que muitas perguntas que aconteciam mais vezes, assim, você vai jogar qualquer joguinho, o que acontece nas primeiras 2 semanas para jogar o jogo? As perguntas que você tem, as dúvidas que você tem, as dificuldades que você tem, são as mesmas que todos os jogadores da primeira semana tiveram. Então eu falei, cara, essas primeiras perguntas aqui são exatamente as mesmas. Vamos começar a responder de outra forma, que todo mundo entenda onde está a pergunta. Aí eu comecei a postar num fórum que a gente tinha, da BB Press, um fórum bem bizarro, assim, tipo, aquele fórum safado. FAQ da vida? Cinza, assim, sabe? E aí eu postava assim, ó, eu pensava como se fosse um usuário, ó. Ah, como é que eu faço para ganhar pontos vendendo a vaquinha? Aí eu respondia lá, tararara, e deixava lá. Aí as pessoas começavam a encontrar aquilo online, que você faz busca no Google. E aí, cara, começa. A partir daí, aí eu falei, e se os jogadores começassem a ajudar com as perguntas também? E aí eu comecei a ver que o jogador sabia muito mais, né, que hoje é isso. O jogador manda muito mais conhecimento do que os próprios criadores do produto. E aí eu falei,
pronto, vamos falar com os jogadores. Aí eu começava a mandar e-mail pra eles, olha, eu sou aqui do time da Zynga, do time tal de Farmville, eu vi que você manja muito disso. Você topa ajudar, assim, postar as perguntas que você já sabe a resposta, você responder lá nesse fórum? E aí, conforme você ganha pontos, eu te dou mais itens secretos dentro do seu Farmville. Caraca, você criou literalmente, organicamente uma comunidade. Aí eu fiz uma gamificação sem saber que estava fazendo. Gamification, que é um termo muito usado hoje, é você dar premiação com bônus, não sei o quê. Só que o bônus era muito fácil, porque eu fui falar com o time de produto e falei, cara, como é que faz pra dar uma vaquinha roxa pra esse cara, em vez de ter a vaquinha que ele compra na hora? Ele falou assim, cara, isso aqui é uma linha de código que eu mudo pra mudar a cor. Aí eu falei, posso fazer então? Ele falou, pode. Aí eu falei, fechou. Aí comecei, cara. Aí você começa. Aí tem uma estrutura que você tem que aprender que é muito difícil, assim, que é. O que é fácil demais e difícil demais? Que é um game design, né? O design de jogo é você saber o quanto que um jogo é muito fácil ou muito difícil. E comunidade é a mesma coisa. Não pode ser uma coisa tão fácil que tira o prestígio daquele ganho, que ele teve, mas ao mesmo tempo não também gera uma coisa que a pessoa... Precisa ter valor, né? Você precisa saber como... Exato, cara. Percepção de valor de algo que pode ser simples para alguém e pode ser extremamente valoroso para outra pessoa, mas é o mesmo negócio. É o mesmo negócio, exatamente, cara. E aí foi daí que começou, cara, essa questão de comunidade sem saber o que eu tava fazendo. Era fazer o que eu fazia de suporte em escala. Como é que eu aumento para mais gente agora, para eu não depender de tanta gente? E aí nessa, enfim, né, acelerando 1 ano e meio... Desculpa, deixa eu cortar, Edu. Nessa época, existia já essa cadeira de comunidade? Ou... Não, cara, nada. Você era do time do quê? De marketing? Era o time de suporte técnico. Time de suporte, cara. E aí eu comecei a ver que isso funcionava, porque os jogadores tinham interesse, porque para eles era prestígio. Você fala, pô, eu trabalho direto com a produtora do jogo aqui para ajudar, eu tenho esses jogos... Sou especial. Hoje, pensa o seguinte, aquele jogo League of Legends, né, o LoL. O que as pessoas pagam? Pagam para ter a roupinha, cara. Eu não pago pra jogar, pago pra ter roupa. É skin, cara. Né? É skin. Por que as pessoas compram roupa de marca hoje? Porque é a roupinha, cara. É a roupinha que te deixa... Então, assim, nada mais é do que uma roupinha diferente. Eu dei uma vaquinha roxa pra todo mundo que só tinha vaquinha rosa. E aí o cara, eu tenho a vaquinha roxa. Aí as pessoas olham e falam, como é que você conseguiu? Eu falo, porque eu trabalho direto com o time de produto. Aí, exclusividade. Outra exclusividade. Tudo isso. Então, mesmo que não mudasse nada no jogo de experiência pra ela, né? Era só realmente cosmético. E aí, eu falo cosmético, mas é estético, né, a palavra? Estético. E eu começo a falar... Cosmético, tem ligação, tem ligação. Eu fiz uma postagem e o pessoal, não é cosmético que você tá falando, é estético. Aí eu falei, tá. Enfim, faz isso, aí passa 1 ano e meio, cara, a gente começou a perceber o quanto a gente estava salvando de dinheiro. E aí, por que você faz essa conta? Suporte técnico é assim, cada resposta que eu dou custa dinheiro. Porque é a hora minha, é a hora do software, é a hora do equipamento, é a hora do escritório, é tudo, né? Então, assim, a gente tá aqui hoje, custa dinheiro para vocês, porque vocês estão aqui enquanto pessoas físicas também. Então, é a hora sua pessoal, tem a hora sua jurídica, né? Enquanto um empresário, um funcionário, tem a hora do estúdio, tudo custa, sei lá, dá muitos milhões aqui com vocês hoje. Vários milhões de reais que você está investindo para fazer o negócio acontecer. A empresa dando suporte é a mesma coisa. A gente sabia que o custo que a gente tinha era de $10 por ticket. Então, eu falei, a gente está conseguindo fazer redução de ticket em X%, a gente está aumentando o número de pessoas que acessam, né? Porque a gente pensa isso. Como é que funciona o suporte em escala? Você não simplesmente reduz, tinha 100 tickets por mês, agora tem 50. Não, você continua recebendo 100, mas agora 150 pessoas estão sendo ajudadas, não só 100. Aí depois são 1.500, depois são 1.500.000. Cara, eram 200 milhões de usuários. Então, assim, eram milhões de pessoas usando. Então, a gente salvou $milhões. E aí, o CEO, o Mark Pincus, ele deu um prêmio pra mim lá, cara. Eu fui um dos 3 funcionários da Zynga inteira que ganhou esse prêmio, que é de maior eficiência, onde chama Delta Awards lá. E aí, isso me colocou no patamar diferente, porque aí as pessoas falaram, pô, esse cara sabe fazer. E aí que o Dropbox me encontrou, cara. É só virar autoridade. Exato. Mas assim, é muito louco, porque a visão que você tá, a visão não preguiçosa que o Edu teve resiliente, fez você impactar diretamente o negócio do cara. Ouso dizer que foi preguiçosa, porque preguiça de responder as outras perguntas toda hora. Sim, né? Eu não quero mais responder, pelo amor de Deus. Através de um problema você gerou uma solução. Animal isso. E aí, então, o mercado lá começou a ver o Edu como cara de comunidade. O cara que conseguiu resolver escala de suporte naquele momento. Não era nem muito comunidade. Apesar do título ser comunidade, porque acabou que o time de comunidade foi reportar pra mim nessa fase da Zynga. Aí o Dropbox falou assim, a gente precisa fazer, a gente vai estar crescendo, a gente está crescendo muito rápido, eles chamam de hypergrowth, né? Então tava assim, muitos milhões de pessoas por mês entrando no Dropbox, e não tem como lidar com isso, com suporte. Eram tipo 3 pessoas dando suporte. A gente precisa de alguma estratégia. Aí alguém, que não sei quem é até hoje, falou assim, olha, para alguém de lá do time, falou assim, tem essa pessoa que era de talento, falou assim, olha, me indicaram, uma pessoa falou de você, falou que sabe fazer isso, você já faz isso na Zynga, você quer vir trocar uma ideia com a gente? Eu falei, porra, claro. E é muito louco que naquela época, pensa assim, eu entrei em 2010 no Dropbox. Eu achava que era um app, assim, tinha 4 pessoas trabalhando. Era um engenheiro, o CEO, e acabou. Assim. Imagina, gigante. Aí você entra no escritório cheio de comida, mesa de tênis, de futebol de mesa, videogame. Caraca, uma empresa dessas daí, sabe? Igual que você vê na internet. Que incrível.
piscina de bolinha, sei lá. Aí, cara, fui conversar com a diretora e ela perguntou um monte de coisa. Falando sobre como é que é a questão de escala e tal. Ela falou, só que é o seguinte, E aí você já falava bem inglês, já? Já tava bem mais tranquilo. E ela falou assim, só que tem uma coisa, não existe esse departamento, não existe... Lá você tinha um departamento de suporte, você já tinha pessoas fazendo isso. Aqui tem um cara que é um engenheiro, que ele é meio que um QA ao mesmo tempo, esse cara que tá dando suporte, e mais essa outra mina aqui que é meio PM, assim, sabe? Ela não é uma pessoa de suporte mesmo. Então, assim, como é que é essa questão de empreendedorismo? Assim, você sabe, como é que fala? Empreendedor, né? Que é o empreendedor mais interno. difícil que tem em inglês pra mim. Entrepreneurship. Como é que é em português? Intraempreendedor. Intraempreendedor. Que é o quê? Você saber criar do zero, criar uma empresa dentro da sua... Né, a mentalidade de empreendedor dentro da sua empresa. E aí eu falei pra ela, olha que louco. Aí eu falei, olha, eu não fiz isso lá, mas eu fiz isso num negócio aqui que eu tenho um blog que chama Dublin. Olha lá, me conta mais sobre Dublin. Cara, 80% da entrevista foi sobre Dublin. Falando sobre como eu criei, como é que eu achei a demanda, por que escalou, o que aconteceu, quais são as dificuldades, tudo. E ela falou assim, você sabe fazer essa coisa de empreender e você também sabe fazer coisa de esporte em escala. E aí que rolou, e olha que louco, aí rolou o segundo visto de trabalho, porque eu tive que abrir mão daquele que eu tava, porque você não pode só trocar de empresa, você tem que sair, perder aquele visto e aplicar para outro. E aí você teve que sair de novo? Sair de novo. Só que aí, o que acontece? O processo é muito mais simples, né? Porque lá, você já teve o visto aprovado antes, agora você tem uma qualificação que é um pouco mais tangível do que simplesmente falar português. E aí começa a andar um negócio. Então lá o visto foi visto de uma qualificação melhor. É como se fosse um visto tipo para pessoas de high, assim, técnico, mas com uma coisa mais especializada. E aí rolou, cara, assim, em 3 semanas saiu o visto, aí deu tudo certo. Mas, cara, é isso, né? E nesse inteirinho, o Dublin, ele já monetizava? Ele já era um negócio? Já, ou cara. ele era, na época da Zinga mesmo, teste? porque na época da Zinga a gente fazia dinheiro. Você transformou uma ideia num negócio que rentabilizou, mas você continua trabalhando, né? Exato, tinha trabalhado. Quando que você superou formalmente, o trabalhando perrengue? formalmente. Você falou, cara, já não preciso contar as moedas. Cara, foi ainda na Zinga, quando eu saí dessa fase que eu tava... O que acontece, né? É que aí é proporcional... Zinga que parece zica, né? Quando é que Da você saiu da zica, zica? sai da né? zica. É porque tem essa questão, assim, de o que é você tá tranquilo, fazendo uma Isso. grana e outro só pagando as contas. Eu saí da Zinga, eu ganhava ainda o salário que pagava minhas contas e tava ok. Só que aí no Dublin eu ganhava já mais que... Se eu quisesse tirar salário, eu ganharia mais do que a Zinga. Só que eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a contratar gente pra trabalhar pro Dublin, porque eu tô gostando demais desse trabalho aqui na Zinga. Tava muito legal. Porque você começa a falar, que chance que eu tenho na minha vida de o CEO me dar um prêmio, cara? O CEO, uma empresa de 200 milhões de usuários, cara, que fatura bilhões, me dá um prêmio, cara. Aí eu conheci ele e sabe, descobri que depois esse cara hoje investiu junto com o Sam Altman no OpenAI, assim, você fala, olha que louco, cara. Sabe o que é louco? Porque você teve a chance de ser um empreendedor e você preferiu a carreira corporativa. É isso, essa é a minha pergunta, exatamente a E minha ninguém quer pergunta. fazer isso, né? Exatamente, as pessoas Você querem quer justamente o sair das contrário. amarras do É. formal, né? E uma dúvida, como que o eDublin monetizava? Era só por anúncio ou você vendia produto, serviço? Como é que você montou esse esquema? Boa pergunta, cara. Não tinha estratégia nenhuma. Então, no começo era publicidade básica, assim. Vinha alguém e falava, olha, eu tenho uma agência de viagem, você anuncia aí pra gente, dou aqui R$200. Eu, tá bom, vambora, R$200. Faz um banner Maravilha. aí na... né? E informar os astros. Conforme foi crescendo, a gente viu que a demanda era muito boa e pessoas que entravam no blog e falavam assim, eu queria estudar, como é que faz? Então ele falou, isso aqui é um lead, cara, que eu posso vender. E aí a gente fez um programa de leads, que era basicamente o que hoje é muito comum, né? A pessoa que demonstra interesse, ela é qualificada e a gente vende ela para uma agência, para uma escola, enfim, de inglês. E aí isso virou um carro-chefe. A gente começou a crescer muito, que eram muitos leads que entravam. A gente falou, cara, é isso, cara, não precisa fazer mais nada. Começa a rodar sozinho. A demanda é o conteúdo que a gente cria, o lead já está qualificado porque ele já consome sobre isso, e a gente só vende para a agência que faz a execução, né? Assim, a venda em si. Então cresceu muito sobre isso. Aí depois foi fazendo um projeto especial, faz um vídeo, faz uma campanha que, sei lá, vai promover uma instituição nova, vai para um restaurante brasileiro que tem lá. Então você começa a fazer umas variações, aí a gente começou a fazer evento também. Mas o carro-chefe era gerar lead. E o que o mercado corporativo te ensinou? Putz, cara, muita coisa. Mas é boa pergunta. Porque é quase que um complemento, né? Total. O eDublin complemento corporativo. Exatamente. Complemento eDublin, né? Cara, muita coisa. Vou pegar assim, alguns detalhes, esses já a gente aprofunda em cada um deles. Mas, por exemplo, acesso à tecnologia. Eu jamais teria acesso às tecnologias que eu tinha nas grandes empresas que eu trabalhava, que elas estavam anos à frente de qualquer coisa que o eDublin pensava em fazer, e até acesso financeiro a essas tecnologias, né? Então, sei lá, por exemplo, a gente está aqui numa sala de podcast. Vamos supor que isso aqui fosse patrocinado pela empresa que eu trabalho. Aí, enquanto o eDublin, eu falo, cara, é assim que é uma estrutura? Uau, ok, descobri, aprendi. O que dá para adaptar para uma versão minha no eDublin? Então, eu adaptava muita coisa que eu aprendia de grandes avanços tecnológicos para a versão bem mais simples no eDublin. Essa foi uma delas. Geração de lead mesmo. A gente criar um programa que qualificava e nutria lead,
que hoje é uma RD Station da vida, com lead scoring, sim, a gente fez na mão, cara, no WordPress. A gente aprendeu, assim, tipo, como é que é o Salesforce, como é que eles trabalham. Aí você aprende com o Salesforce e fala, o que é a versão barata que eu consigo pagar um dev aqui de WordPress e fazer. Então você aprende. Tecnologia é uma delas. Acesso a talento. Pô, cara, é impossível. Pô, como é que... Pô, eu conheci gente, assim, que fala, cara, esse cara foi o cara que estabeleceu o Booking.com na Holanda, ele é o cara tá do meu lado aqui, velho. Como assim? Eu posso conversar com ele e falar trocar a experiência com perguntar qualquer coisa. É, exatamente. O cara que hoje é o head de Notion da Europa também, ele é o cara que era meu peer, velho. O cara incrível, bonzinho demais. Nossa, cara, hoje, assim, até poderia ter feito mais disso, perguntado mais coisas pra eles. Quando eles tinham all hands, então acontece, empresas grandes fazem all hands, que essas reuniões com toda a equipe, todo mundo junto, sei lá, 1000 pessoas, e que toda vez, é uma vez por mês, uma vez por trimestre, depende do tamanho da empresa. E aí você pode perguntar direto pro CEO as coisas. Aí o cara, que oportunidade que eu ia ter na minha vida de perguntar para um CEO de uma empresa que levantou milhões, que vale bilhões, qualquer coisa. Perguntar, sei lá, cara, como é que você definiu isso? Como é que, sabe, o que você faz de café da manhã? Qualquer coisa eu posso perguntar para ele. Isso não existe no mundo do DW, eu não tinha esse acesso. Então, talento, tecnologia, processos que você aprende, como documentar um SOP, né, um processo que você cria. É tanta coisa, né? Assim, Profissionalização. Né? Tanto processo, pensamento. As pessoas elogiavam, a gente falava assim, cara, vocês são muito profissionais. E aí a gente falava, porque eu tô aprendendo com esse mundo aqui que eu... Tá bebendo da fonte. Tô bebendo da cara. fonte, Exato. cara. Exatamente. E isso te levou para empresas que são, cara, dos chips, assim, né? No Dropbox, VMware, empresas de tecnologia gigantescas que hoje praticamente todo mundo de tecnologia mira e quer trabalhar, né? E aí, Edu, em um momento da tua carreira lá, eu tava dando uma olhada no teu LinkedIn, né? Como a gente... LinkedIn. Você sai do intraempreendedorismo e vai mesmo para um chip aí de empreendedorismo, né? Vira investidor anjo, traz essa questão de comunidade aí para o Wix também, que é uma empresa muito mirada. Como é que foi esse plot twist, assim, cara? Cara, foi uma mistura de coisas, que inclusive é uma das bases do livro, inclusive. Em 2018, eu já estava assim, há 4 anos no Dropbox. Então o que acontece? É privilégio demais falar disso, né? Que a gente se cansa de uma coisa tão boa. Então, assim, tinha tudo lá no Dropbox. Eu tinha acesso às melhores pessoas, tinha as melhores comidas. Pra dar um exemplo, assim, de uma coisa muito detalhe, mas o cara que era o nosso head, tinha uma cozinha nossa, que o head chef, ele era um ex-Michelin Star. O cara trabalhava no restaurante Michelin Star de UK pra virar o head chef da cozinha, pra fazer as melhores comidas que você pudesse imaginar. Que isso, no Dropbox? No Dropbox. Eram pratos que vêm, assim, nível restaurante. Tinha dias que eles compravam um atum inteiro, uma peça desse tamanho, pra fazer sushi pra gente. Assim, os negócios que... Pô, Edu, já temos um beta pra empresa. Tá? É No isso. próximo ano fiscal Procure aí. depois. Tuckshop, Dropbox. Pra você ver como cozinha deve ser um negócio insano, cara. Não, cara, você ganha as pessoas pela comida, cara. Quantos casamentos e relações de negócio ou não que são relacionados por comida, cara? De novo, né, bíblico. Desde ali sentar na mesa, uma ceia, comida, cara. Une as pessoas demais. E uma boa comida, você não quer sair dali, cara. Era tão bom, cara. E assim, de novo, né, foi incrível. Depois se quiserem procurar o Tuckshop, que é o nome do restaurante que tinha lá. Foi famoso, porque as pessoas podiam levar convidados. Podia levar vocês se quisessem, todo dia, se quisessem. Que legal. E era incrível, cara, incrível. Um negócio que eles faziam que, pra talento, é maravilhoso, né? Sim. Eles tinham o Whiskey Fridays, que era assim, toda sexta, eles viravam um cocktail bar. Então você podia chamar amigos pra ir lá. Tinha uma sala de música pra você tocar também, sala de karaokê. E aí a galera ficava lá, cara. Só que o que acontece? Aí, né, vou agora tirar toda essa... Não vou falar que é uma ilusão, porque assim, todos os privilégios... Romantismo, talvez. O romantismo é que você fala, cara, eu tô na empresa... sei lá, 80 horas por semana, cara. Eu tô aqui sem que É estratégia. Eu chego mais cedo pra tomar o café da manhã maravilhoso, saio mais tarde porque tem um whisky aqui de noite, aí eu não sei o que. Aí eu tô na empresa das 7 da manhã às 10 da noite, todo santo dia. Cara, não dá, cara. E aí você começa a perceber isso. E a hora que você percebe é como se você tivesse tirado ali da Matrix. bolha e você olha a bolha inteira. Exatamente. Você será Matrix. Total, cara. Aí eu falei, agora eu quero a pílula. É azul ou vermelha agora? Acho que é azul, né? É azul? Vermelho da realidade, né? O azul era... E não sei. Tomei a outra pílula lá, que eu não sei qual que é. Toma as duas e vê o que dá. É isso. As duas e um omeprazol junto. E aí, cara, eu falei, porra, não é isso, cara. Não é isso que eu tô muito preso nisso. Eu quero fazer outras coisas. E aí, nessa, eu já tava numa situação meio ruim com o relacionamento, com o casamento que eu tava. Me divorciei. Então, faz tudo. Eu me divorciei. Eu saí da casa que eu tava, morar perto do mato que tinha lá na Irlanda. E saí da empresa. E aí comecei a escrever o livro. Aí comecei a refletir sobre outras coisas. E aí falei, o que eu quero, sabe? E aí começa a coisa do Ikigai que a gente fala, né? Que vocês já conhecem muito, mas pra quem não conhece, basicamente você encontrar ali um senso comum entre coisas que você consegue fazer muito bem, que pode ajudar o próximo. Isso. Aí qual que é a diferença do romantismo do oriental para o ocidental? O Ikigai que eu aprendi errado, né? Vou dizer assim, que é a versão mais corporativa, é falar de o que as pessoas podem te pagar, o que o mercado te paga, que você é muito bom, isso aqui, e o que você sabe fazer muito bem. E você descobre na versão oriental
que é assim, a riqueza é você ter riqueza interior, você está preenchido. E quando as pessoas precisam, não é precisam de mercado de trabalho, é sobre comunidade. É sobre o que você pode servir para as pessoas. Então, o que eu posso fazer para servir vocês e vocês podem fazer para me servir? E você trabalhar em comunidade. Aí, cara, me abriu a cabeça. Eu falei, nossa, velho, é isso e tal. Aí começa, né? O que eu tenho que fazer? Por onde eu vou? E aí surgiu um contrato na VMware. Eu falei, vou fazer esse job aqui porque paga bem pra caceta. E por que não, né? Remoto. Aí veio a pandemia. E na hora que veio a pandemia, todo mundo que era, sei lá, professor de yoga precisava de um site. E aí o que acontece? O Wix começa... Explodiu, cara. Explodiu assim. Você tem uma ideia. Quando eu entrei na Wix, eles me deram estoque, né? Deram ações. E aí eles me deram a valuation de $350, acho que tava. Hoje tá em, tipo, $50. Então eu perdi... Sabe, foi uma aposta que foi pro limbo, né? Porque eu falei, cara, vai bombar esse negócio incrível. Que aí vem uma outra coisa que a gente pode falar depois de, assim, salários e negociações, porque hoje tá muita gente entrando em startup, pessoas que têm muita qualificação de grandes empresas não querem trabalhar no Google mais, ou no Spotify, que for. Quer entrar numa startup pequena, que tem potencial de crescer. Porque a grande chance de você virar um bilionário é essa. Exatamente. Se não me engano, a NVIDIA, acho que... NVIDIA, acho que 30% dos funcionários são milionários agora. Pela valuation de agora, total. Exatamente. A gente teve um movimento das unicórnios aqui de Gimpass, eu conheço muita gente que teve stock options e tá muito bem, assim. Mas também tem um caminho inverso, né? Que precisa considerar, né? Pensa assim, é como se fosse... Você tem 3 caminhos para ficar milionário, vou colocar assim, de forma muito simplificada, né? Você tem que empreender e se virar e pode dar certo ou não, só que você vai passar um perrengue muito grande. Você tem entrar numa empresa que você acredita que vai dar muito certo e você crescer com ela. Ou você tem, justamente o que você falou, tipo, você pegar, às vezes, uma empresa que você, às vezes, tipo, não vai entrar... Você pode ser investidor, você não vai entrar no dia a dia dela, mas você vai apostar nela. Você vai botar uma grana maior, que é aí que vem a questão de investimento anjo. Que você fala, pô, aí você aprende, né, o mundo de startups. Você fala assim, pode ser uma chance de ficar milionário sem ter que trabalhar para ela. Eu dou dinheiro, eu sei que esses caras são bons, a liderança é boa, o potencial é grande, a base de clientes é boa, você pode crescer. É uma aposta mais no escuro. Quando você está na empresa, você sabe o que está acontecendo por trás, né? Você vê os números, então você já, eu tô envolvido no dia a dia. E a Wix tinha muito potencial para tudo isso. E aí eu entrei, cara, pensando, vai bombar. E foi o que foi, né? Passou a pandemia, as pessoas voltaram para a rua, todo mundo faz site, mas na hora que o seu site está pronto, você não precisa de mais site. Então, caiu num declínio ali. As pessoas abandonaram, né? Voltou pro dia a dia. Aí meio que eu falei, cara, agora esse negócio vai muito para frente. E aí vem a história da startup e a mudança para Califórnia, que aí é bloco 2 aqui, né? Então, a gente tem tempo ainda para falar sobre o bloco 2, e aí eu queria justamente trazer à tona colocar luz nessa season da tua carreira. Como é que tá a tua rotina hoje, né? O que mudou em termos de saúde mental, de escopo de entregáveis? Hoje eu vejo que você é um cara que viaja mais, que tem, né, um relacionamento muito mais estreito ali com investidores, com empresários, etc. O que mudou do Edu operacional que resolvia problema de community massivo pro Edu estratégico hoje, né, cara? Pô, cara, muita coisa, velho. Eu acho que a maior dessas fases foi pré-pandemia ainda, que eu falei, nessa abertura de falar, eu tô numa bolha, mas eu não sei se me satisfaz essa bolha da forma que eu achei que satisfaria. Que a gente acha que ter um salário bom ou ter benefícios muito bons é o que resolve. E aí você passa um tempo, vai ter às vezes uma questão meio tóxica na empresa, ou às vezes o que você tá fazendo, você não tá mais tão vendido naquilo. E eu, na Dropbox, sendo muito sincero, você pensa assim, cara, é um commodity hoje. Ter armazenamento de arquivo, cara. Você armazena em qualquer lugar. Você usa Slack, você tem armazenamento. Você usa o WhatsApp, você tem armazenamento. Cara, tudo é armazenamento hoje em dia. Não tem essa mais, não é um grande diferencial. Google Drive, por natureza, já é um share and sync, né? Você sincronizar o que você está fazendo em tempo real. Eu falei, cara, não tô vendido nessa missão mais. Então já meio que desandou ali, pela missão da empresa e segundo, pelo próprio propósito meu ali, do que eu tava fazendo, esse time. Falei, puta, esse time, sei lá, não tô muito mais vendido nisso. E aí, o Wix foi incrível, porque no Wix eu aprendi muita coisa que foi assim, é uma cultura israelense. Você já trabalha com muitos israelenses, eles são muito diretos. E eu acho que vem do cultural de, você com 15 anos de idade, você pega uma arma na mão, marca 47, você vai pra guerra literalmente, você tem que dormir com a arma do seu lado, e é isso durante 2 anos. Então, homens e mulheres lá são, assim, tough. Objetivos. Assim, é porrada. Só que é porrada, mas eles são muito carinhosos ao mesmo tempo. É tipo um pai bravo, assim, sabe? Uma mãe brava. Que você toma porrada, mas sabe que ele tá fazendo porque te ama? Só que é difícil acostumar. Porque às vezes você faz um negócio e ele quase te dá um tapa na cara mesmo e fala, cara, isso aqui tá uma merda. Sabe? Aí você, caraca, eu vou ser demitido agora. E você não sabe, assim, você fica sem certeza, ainda mais no remoto, né? Que você tá recebendo só por chamadas, uma mensagem, chega um e-mail, assim, fala assim, garbage. Aí você, caraca, acabou comigo, velho. Chora, assim, é triste. Aí passa 2 dias chorando, aí você responde o e-mail. Então, assim, foi aprendizado de entender, assim, essa cultura de ser bem resiliente com isso.
E eu comecei a falar, cara, eu não sei, eu quero outra coisa pra mim, eu tô meio assim, incerto de novo. E aí vem duas coisas que mudam, né? Essa oportunidade, olha, de novo, networking, gente. O cara que fundou a empresa que eu tô hoje, ele é um ex-Dropbox, e aí ele contratou um cara que era um ex-peer meu que trabalhou comigo, lá em Dublin, que é um americano, voltou para os Estados Unidos, e falou assim, cara, a gente quer crescer, a gente tá pensando nessa coisa de comunidade, a gente não sabe muito bem, na verdade, a gente só quer. Vamos trocar uma ideia? Aí eu falei, poxa, vamos trocar uma ideia. E aí a gente começa a conversar, aí eu converso com o CEO, porque essa é a vantagem de estar numa startup, você fala direto com a fonte, né? Sim. Aí eu cheguei pro CEO, e o CEO ele é muito pessimista até, ele chegou assim, cara, não acho que vai dar certo esse negócio de comunidade, mas a gente tá está disposto a tentar. Aí eu, beleza, ótimo começo, né? Já falou que não vai rolar, vamos embora. E aí eu falei, então vamos, né? O que precisa fazer? Aí a gente falou, visto de trabalho para os Estados Unidos. Putz, cara, aí é uma outra jornada, cara. Que isso aí não é um negócio tão simples quanto parecia ser. Eu descobri que o visto para Irlanda... Culturalmente é mais... É muito boiada. Né? É muito treta, cara, porque o visto tem várias questões. O tipo de visto que você vai conseguir, que, por exemplo, o HB1, que é o HB1, é um visto que te amarra a empresa. Só que você tem vários critérios que eu não tinha lá. Por exemplo, eu tinha que estar numa faculdade que era relacionada à minha área, não tinha nada a ver, tem design. Aí tinha que estar com algumas certificações que eu falei, putz, isso aqui não tem nada disso, não tem nada dessa parte técnica. E eu não queria estar amarrado à empresa. E eles mesmos foram muito bonzinhos, cara. Eles falaram assim, a gente não quer te amarrar à empresa, porque às vezes rola outra oportunidade, é uma startup, cara. Aí vem o CEO, os pessimistas, ele falou, cara, às vezes a gente não dá certo, vou te fazer mudar de país e aí não dá certo, velho. Eu falei, não, porra, obrigado, cara, que você tá sendo sincero pra caramba aqui. Um cara de 40 anos de idade mudando de país pra um país que pode mudar nada certo, valeu aí pela força. Nessa, cara, a gente começou a aplicar pro O1, que é o visto de habilidade extraordinária. Que aí é um visto muito mais complexo, mas quando ele sai, ele é um visto que não tá preso a nenhuma empresa. Então é um visto que, sei lá, o Messi deve ter talvez um O1, sabe? Ou um cara que ganhou um prêmio, algum Nobel. É prêmio que é dado para pessoas que fazem impacto na sua indústria, não só na empresa. E aí, cara, tem que provar isso, né? Então, graças a Deus, como esse trabalho que eu estava fazendo há muito tempo, era muita palestra, muito evento que eu fui juiz, né? Aquela, é juiz, né? Que julga o jogador lá de prêmio e tal. Júri. Juiz, cara, é júri. Quase, tá ali. Tá ali. Aí você participa, livro, aí você participa de artigo científico, que às vezes fazem sobre comunidade e tal. Enfim, coletamos tudo aquilo. Aí você manda, e o cara foi a primeira pessoa da área de comunidade a conseguir esse visto de habilidade extraordinária. Caraca. Aí rolou, aí fui pra lá em junho do ano passado. E não tem nada a ver a você já ter tido o visto europeu, né? Zero, né? Qualquer pessoa é um no Brasil processo, aqui passa tudo pelo do zero, mesmo processo. cara. Mesmo processo, O que é muito mais sua contribuição pra indústria, aí que cresce, né? Que faz sentido, né, cara? Pô, você quer ter destaque aqui no meu país, você também precisa ser relevante pra isso, sabe? E seria que, olha só que louco, porque aí você começa a amarrar as coisas. Você está fazendo trabalho aqui do podcast. Vamos supor que começa a crescer isso aqui e vira um novo referência de sei lá, recrutamento no Brasil. Vocês conseguem influenciar a indústria. Sim. E isso pode virar um motivo de vocês conseguirem um visto desse também. Então as pessoas às vezes esquecem, tipo assim, mas eu tenho que ter feito, sei lá, ganhei um prêmio Nobel. Não. Às vezes você fazendo o que vocês fazem hoje, influenciando as pessoas a aprenderem mais sobre, sei lá, um processo seletivo diferente, sei lá, serem mais abertos com inclusão e diversidade. Qualquer coisa que for que você ajuda a moldar, você pode usar isso de argumento. Você fala assim, olha, isso aqui foi uma coisa que eu fiz que influenciou. Então, quer queira que não, muita coisa que eu fazia de participar de premiação, às vezes um livro que me citou, tal, falou, e ajudou a mudar, cara, de alguma forma. Então serviu de influência, sabe, para esse visto ser saído. Animal. E aí começa a jornada, cara, que é a Califórnia, São Francisco, Vale do Silício. É outro mundo, cara. Eu descobri que eu tava de férias. Aí eu falei, agora eu entrei na Liga dos Campeões, cara. Agora você sai da liga local aqui. O que é diferente? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes eu tenho a impressão que é muita especulação e pouca realização. Mas isso é uma visão de quem tá de fora. Interessante, cara. Interessante. Para mim, a maior diferença é assim. Vou colocar a primeira analógica, né? Assim, imagina você jogando numa mesa de pôquer. Uma mesa de pôquer na Europa é assim, você aposta $100. Se você perder, é triste, mas não vai mudar nada na sua vida. Você puxa, foi ruim esse mês, não vai ter bife. Mas no mês que vem você volta, põe mais 100. Mas se você ganhar 100 também, não muda nada. Lá é como se você estivesse apostando $1 milhão que você pegou endividado já. Então, você entra num jogo... Tem que fazer funcionar. Você tem que fazer acontecer. E se você não fizer, você tá no limbo. Mas se você fizer, vai dar muito certo. E o negócio vai te expandir em 10 vezes. E como que eles lidam com o fracasso? Por quê? Porque todo mundo fala dos unicórnios, das grandes startups, daquilo que deu certo. Cara, e os caras que não deram certo, eles têm segunda chance ou não? Já era? Tem sim, cara. É assim, tem um pouco de romantismo nisso aí também, porque a gente só vê o que dá certo, né? Exato. Mas, e como eu tô fazendo muito evento e trabalhando com muitas startups de lá, é quase... É meio que assim, imagina que todo mundo que vai pra Disney tem um sonho de ver o Mickey ali, né? E todo mundo que vai pra Silicon Valley tem um sonho de ser... tem um investidor que investiu, botou $1 milhãozinho ali neles.
E os investidores, eles estão buscando o próximo Twitter, o próximo Meta, o próximo Google. O que eles fazem? Eles chamam de spray and pray. Então, assim, ó, vou bufirrar aqui 1 milhãozinho para cada um, eu tenho muitos milhões, uma delas vai dar certo. Aqui der certo vai cobrir todas essas, porque vai virar 1 bilhão na próxima vez. E aí começa, cara, assim, essa corrida. E a corrida agora, ela aumentou com AI, né? Sim. Toda empresa agora, que era qualquer coisa, virou AI. Então o cara é o, sei lá, Ventinelo AI. Tem que botar um AI. E aí começa a corrida, então todo mundo lá vem com esse sonho, assim, é gente do mundo inteiro. E, cara, tô aqui, ó, tô morando de favor na casa do cara, que eu tenho que nos próximos 6 meses conseguir um investimento, senão eu tenho que voltar para um país de origem. E é muita gente da Ásia, do Sul da Ásia, muita gente, pouca gente latina, assim, América do Brasil, né, sinceramente, mas tem muito mexicano, aí tem muito canadense, tem muito europeu, mas o mais tem lá é asiático. Mais asiático. E aí tá lá a galera assim, isso que eu ia falar, cara. Como é que o Oriente tá posicionado no Silicon Valley, né, cara? Porque os caras têm muito poder aquisitivo pra... E eles têm muito poder técnico também, tem muito conhecimento técnico também. Até Israel, propriamente dito, também. E o que você tem visto lá de mais inovador? Nossa, eu ia fazer essa pergunta agora. Pô, cara... Você virou praticamente um deal hunter, vai, vamos colocar assim, um business hunter. O que tem de novidade lá no Vale do Silício? Dá pra gente separar, sei lá, por Health Tech, Legal Tech, HR Tech, IA Tech. Sim. Pô, cara, isso aí é legal que dá muita coisa, pano pra manga pra muita coisa. Vamos lá das coisas mais comuns. O mais comum lá é as pessoas investirem no que é sexy. Isso é padrão. O que é o não sexy? É, sei lá, trabalhar no cara que limpa a roda do carro, o cara que cuida de babá, cuida de criança, babá, ou uma lavanderia. Não é sexy isso, então ninguém se interessa. Eu até hoje, cara, eu moro num apartamento lá que na rua mais tecnológica eu tenho que levar moedinha pra pôr na máquina de lavar. Moedinha pensou em alguma coisa... E não tem solução, é quarter lá, põe moeda de 25 centavos, cara, 4 moedinhas, pichu, pra lavar, não tem sisteminha de nada, não tem app, não tem nada, isso. Isso é uma loucura na minha bizarro, cara. Aqui você paga já, mano, no celular. cartão. Negócio do ombro, maravilhoso. Pô, incrível. Não sei falar a marca, mas... Eu falei, o Brasil é muito incrível pra essas coisas, porque a gente resolve as coisas que são não sexy. Pix, exato. Né, cara? O Pix é maravilhoso, velho. Não tem, cara. Lá tem o Venmo, né, que é mais ou menos uma coisa que o Brian Johnson criou, né, que é o cara que fez o longevidade lá, que não morra e tal. Ele que criou o Venmo. E, enfim, essa é uma das coisas. Aí você tem ao mesmo tempo, na mesma rua, um carro que dirige sozinho. Que literalmente dirige sozinho. Você pega o carro, o Waymo, né, que é da Google, e aí você vai, é um Uber sem motorista, cara. Fecha a porta e vai. E é maravilhoso, porque, cara, é o mesmo preço do Uber, eles conseguem fazer um preço que dá um match, às vezes dá 20% a mais, mas... Muito mais seguro. Muito mais seguro. Você controla 100% de temperatura, rádio, o que você quiser. Põe música no talo, pode aumentar, pôr no frio, fazer o que você quiser. Você, cara, é isso, não tem tempo ruim, o carro é perfeito, e é um carro semi-agressivo, ele ultrapassa, ele fura sinal vermelho no sentido de assim, quando você tem umas curvas pra fazer, você pode fazer no vermelho. Ele faz, ele não fica, ele é um cara dirigindo bem, você é um bom motorista. E aí você fala, caraca, os caras evoluíram um carro desse pra dirigir na cidade, e a máquina de lavar na moeda, pelo amor de Deus. Então você tem coisas que são sexy. Tem, por exemplo, um barco que ele vai por cima da água, sabe aquela prancha que hoje você vai por cima da água? Você já viu? Eu não esqueci o nome dela. Tem uma barra, assim, voando, assim. Tem um barco daquele que eles estão criando agora, para um barco economizar mais gasolina, sei lá, petróleo? Combustível. Diesel. Porque ele não tem atrito com a água. E aí, caraca, quantas pessoas vão comprar isso? Só que é sexy fazer isso. Então tem essa coisa, assim, de buscar o novo. Porque lá é uma cultura de você tentar desromper o que vai mudar o mundo. O mundo não vai mudar só minha vizinhança. A lavanderia vai mudar minha vizinhança. Eu quero mudar o mundo, eu quero ser o próximo Uber, eu quero ser o próximo Twitter, o próximo Google. Então o investimento é muito pesado nessas grandes coisas que são sexy. E aí você vê esse mercado rolando para esse lado. E como que você descobre o que é sexy? Temos uma pergunta. Mais uma pergunta da plateia? Manda. Aqui no Brasil a gente fala muito de saúde mental. Então tá na moda falar de saúde mental em empresas. E você estava trazendo isso que os caras vêm, sei lá, do sul da Ásia e tem essa pressão de preciso dar certo, preciso mudar o mundo. Se fala disso lá, se fala de saúde mental, você fala, porque você veio também de experiências, como você estava falando, dos caras serem assim, uma porcaria. E aí, como que lida com isso lá? E se fala sobre isso? Super. Nossa, incrível pergunta. Porque, bom, a primeira coisa que está acontecendo é os bilionários mais velhos estão agora se arrependendo de terem ficado velhos sem saúde. Né? A gente está vendo que... Qual que é a grande busca hoje? Longevidade. Todo bilionário quer ficar velho até 150 anos de idade. Eles estão tentando viver mais. E aí, tudo que se cria hoje, atualmente, né, no 2024, é para tentar ajudar você com a sua longevidade. É fazer você ter mais saúde, é você controlar mais. Então, os wearables que a gente tem, né, tipo relógios, coisas que mensuram você. Smart Water.
Não, tem tudo. Tem um anel da... Tem um anel da Samsung. Já viu? Vamos fazer. Tem a cama que ela tem um controle, que é tipo uma smart bed, smart mattress, na verdade, que é um colchão, né? Pra você controlar tudo no seu dormir, começar posicionamento, a coluna, não sei o quê. Aí você tem óculos que você coloca na hora de dormir, que tem infravermelho pra sua vista, não sei o quê. O negócio põe na cabeça pra ajudar com o cabelo. Tudo, cara. Tudo que é hardware pra cuidar de longevidade começa a acontecer. Essa é a primeira coisa. Porque as pessoas se preocupam de cuidar da saúde delas. Eu fui num evento que tinha um bilionário. Tinham várias pessoas muito, muito, muito ricos. E esse bilionário tava lá, um cara de 70 e poucos anos. E aí ele conversando todo dia, super de boa. E eu falei, cara, e aí, né? Como é que é assim? Como é que é ser um bilionário? O que muda assim do N pro B? Ele, cara, pra ser sincero pra você, olhou assim pra galera assim e falou: eu daria 100% do que eu tinha pra ter a idade deles agora. Aí eu, caraca, velho. Tempo. Peso. Aqui tempo não se compra, né, mano? Compra, cara. E aí é o único recurso que a gente tem que não volta. O cara não investiu em família, o cara não tem família, o cara tá sozinho, o cara é um bilionário que pode sair com meninas e tal, mas o que tem traz pra ele? Não tem, né, valor aquilo lá. O cara tá com a saúde debilitada porque só saia pra rolê, bebia, fumava, não sei o quê. Aí o cara tá pra uma festa de molecada de 30 e poucos anos. Sozinho. Jovem, cara. Sozinho, cara bilionário, podia estar qualquer coisa, velho, tá lá. Aí eu falei, nossa, velho, que doeu, né? Doeu. E aí tem uma outra coisa que eu vou comentar sobre o burnout, essa coisa, a saúde mental, que é uma coisa que eu estava estudando mais sobre isso e a gente pode, se vocês quiserem, falar mais. Mas é o seguinte, a gente percebe na década de 40, mais ou menos, foi quando surgiu a questão da trabalhar 40 horas semanais. Sim. Que você trabalhava no final de semana e falou, não, vamos dar um fim de semana off pra galera não trabalhar 40 horas semanais e vai ser assim o período. E eles perceberam que elas ficaram mais produtivas, porque elas trabalhavam com um horário perfeito, assim, um horário das 9 às 5, né, fechado. Só que isso é uma época onde você trabalhava com fábricas e outras coisas. O que acontece? Vai evoluindo, você começa a ter mais tecnologias, começa a ter mais automação, as pessoas começam a trabalhar, ser mais eficientes. A galera da década de 70 já era 5 vezes mais produtiva que a da década de 40. A gente chega em hoje, 2024, a gente tem AI, você tem um monte mais de automação, só que você, um monte de ser humano, é o mesmo. Só que sua expectativa é de que você produza 50 vezes mais do que da década de 40 no mesmo corpo físico. Então uma hora explode, uma hora não dá. Mais efetivo, sobra mais tempo pra você fazer mais coisas. Cara, exatamente. Eu desligo lá o velocímetro do carro, agora você pode acelerar mais, só que você ainda é 1.0, velho. Você vai explodir, cara. Então o burnout, ele é meio que uma consequência da gente ter dado pra nós mesmos mais acessos a receber mais informação. Então, qual que é a doença do século? TDAH. Tá todo mundo tendo muito acesso, muita coisa. Aí você começa a virar o melhor juiz, o melhor cara virou um vacinador, né? O cara que sabe tudo de vacina na época da pandemia. Agora você vira o melhor cara de política, sabe as suas melhores soluções. Então, tudo a gente acha que tem tudo. A gente tem uma opinião, pra tudo. Mas desnecessário. Isso acontece, acesso a tudo. Então, o burnout é comunsíssimo. E aí você soma isso, você tem a pressão de estar em Silicon Valley e fala assim, agora você tem que mudar o mundo, cara. Você vai resolver esse problema aqui de longevidade, vai resolver o problema aqui de como que as pessoas mensuram tal coisa, ou como que a pessoa agora se transporta, porque tem essa agora de você fazer transporte com drone, você tem transporte autônomo, e a pressão está acontecendo. Então, o burnout é mais do que nunca falado lá, e as pessoas buscam hoje resolver com remediação, né? É assim, eu não vou tentar me prevenir, eu vou tentar dar ruim, aí depois que dá ruim eu cuido. Aí eu vou buscar longevidade, vou buscar remédio, vou buscar, Ozempic, aí começa, né? Aí é uma cadeia, né? Porque aí a indústria farmacêutica cresce, o atendimento por vídeo, a oportunidade, aí chat GPT, uma coisa leva a outra. E aí, cara, a gente tá resolvendo os problemas dos nossos antepassados. Total, cara. Você ia fazer uma pergunta muito boa pra ele, o que é sexy? Que eu quero ouvir. Como é que eu descubro o que é sexy? O Edu com o radar de negócios dele fica de olho assim. Caraca, papel e caneta na mão, de $1 milhão. De $1 milhão, é isso aí, cara. Porque é o que todo mundo tá tentando fazer, né? Eu vou dar alguns exemplos de algumas coisas que o pessoal tá tentando fazer lá. Por exemplo, teve uma fase, 6 meses atrás, tá? Não é tanto tempo não, onde eles estavam tentando fazer muita coisa otimizada para VR. Porque agora a próxima geração vai ser a geração que, no hardware, você não vai ter aquele Apple gigante Pro que vai cobrir sua cara. Ele vai ser um óculos como o seu óculos comum, que vai ter AR dentro dele. E aí eu tenho que resolver soluções para isso. Quais são possíveis soluções que eu tenho para ele? Eu tenho solução de agenda, tenho solução de network. Então, tipo, vamos supor que a gente está aqui e as pessoas, coisa que é comum é esquecer nome. Tipo, aí eu olho para a pessoa e ele fala assim, opa, aquela é a Clarice, aquela é a Mariana, que não sei o que, isso aqui, ó. Vai pegando porque ele lê. Esse é um exemplo. Tem uma empresa que investiu nisso, começou a crescer, a gente até fez alguns eventos juntos. Irado, já quero comprar já. Só que VR não foi pra... ainda tá muito longe. Pra gente fala com muita gente, se lembrar de todo mundo que eu falei nos últimos 10 anos, seria maravilhoso. Você imagina, você entra numa sala, aí tipo, passa assim, esse aqui é o Rafa, aquele é o da Techers, ele é o co-founder, ele faz isso aqui, aí já te dá tudo aqui, todas as informações, fala, pô, Rafa, como é que tá o filho, como é que tá o Mateuzinho? Aí você, sabe, fala, acabou, velho. Quebra o gelo. Ganhou.
Só que o VR não tá evoluindo como eles acharam que ia estar. Tipo, a gente não tem adoção O hardware, você tá falando. O hardware, Não tem, cara. É muito ainda jogado pra jogos, ainda é muito grande, muito pesado, é muito caro. Não decolou, cara. Olha, a Apple não tá vendendo mais, cara. Tipo, tá ali, engatilhou, voltou pro iPhone de novo, né? Então, não foi tão pra frente. Essa é uma das coisas que acharam que ia ser sexy. O AI, cara, olha que louco isso. Tá todo mundo falando de AI. Só que já tá numa outra fase lá agora, onde eles estão muito escépticos, não é... Esqueci a palavra em português. Skeptical. Ai, caraca, esqueci agora a falar. Enfim, é a palavra que você... Cético. Cético. Ah, tá, cético. Eles estão céticos com relação a onde o AI vai. Por quê? O AI resolveu pra quê hoje? Coisas muito simples, foi uma tarefa simples, e ele vai até 80%. Ele não vai no 100% da solução. E por voz, né? Eu vi que 60% dos investimentos é tudo no canal voz ainda. Ah, tem também por voz. Mas é mais assim, o que ele resolve de verdade, o AI? E assim, ele resolve um texto, deixa ele um pouco melhor, mas você tem que ainda botar sua mão no final. A imagem, ele fica ok, mas ele não tá 100% daquela imagem ainda. Então tá indo assim, mas o que vai mudar se tem uma imagem super perfeita? Vai mudar o que exatamente? Tipo, não vai me tornar mais efetivo, melhor, sabe? Aí o Copilot da GitHub é uma das maiores apostas que mais deu certo, que é você realmente mexer com código e ajudar o cara a programar mais. Que é da Microsoft, né? Da Microsoft, isso. Acho incrível o nome. E aí tá assim, né? Aí o pessoal percebe o quê? A OpenAI, ela, e agora tem a Llama também da Meta, eles consomem muito dado, né? Consomem muito processamento. Então quem tá crescendo é a NVIDIA. Aí eles falam assim, pera, eu tô dando 10 bilhões de dólares pra NVIDIA e eu tô aqui... cresceu 120%. Cara, e aí o que acontece? Aí a Meta fala assim, peraí, eu tô pagando 10 bilhões pra esse cara aqui, e o projeto que eu tô fazendo tá me custando 10 bilhões porque eu tenho que servir de graça pros usuários que ninguém vai pagar. Eu tô no jogo errado. E aí a galera começa assim, peraí, eu tenho que olhar pro hardware, eu não tenho que olhar mais pro software, pra LLM, né, pra a linguagem em si. Então começa a perder interesse nesse lado. A OpenAI tá com risco de bankruptcy, né, de falir, porque eles não têm dinheiro, tá queimando trilhões. E aí, cara, o que eu faço? E aí a outra coisa que acontece é, as pessoas que hoje fizeram uma pesquisa que é assim, quanto você valoriza uma coisa feita por AI versus o handmade, né, feito na mão. E as pessoas valorizam muito mais o feito na mão. E aí a gente faz isso no dia a dia, né? Então assim, por que você compra, sei lá, um casaco daqueles de cachemira que custa muito mais caro? Porque ele é feito à mão. Por que você compra aquele sabonetinho artesanal? Porque ele é feito à mão. Por que eu não compro industrial, que é, sei lá, poderia ser tão bom quanto... Não, porque eu quero valorizar o artesanal. E o AI, ele tá meio que mostrando para as pessoas que elas valorizam o artesanal, mesmo na tecnologia. Então virou meio que um paradoxo agora. Legal esse paradoxo. Tá muito louco, assim. A gente tá num ponto de, peraí, eu quero um cara que conversa comigo no carro, não quero carro autônomo agora, eu quero... A gente não chegou ainda, o pessoal, incrível, não quero falar com ninguém, mas daqui 10 anos falando, eu tô sentindo saudade do Uber que pergunta como é que tá o clima, se eu quero pôr música, se eu sertanejo. Quero ter esse contato humano. Você quer, Sim. E isso é muito louco. Aí pra mim essa tá sendo, o que é o novo sexy, talvez vai ser o handmade, sabe, assim, eu voltar a fazer na mão as coisas que hoje o AI tá... Artesanal. O artesanal. A gente vê um pouco de reflexo disso no nosso mercado, que é o que eu chamo de back to the basics, né? Que a gente tem feito mais reuniões presenciais. E a gente tem percebido que os executivos têm preferido. Cara, vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos shake hands aqui. De novo, back to the basics, né? Humanizar ali o processo. Porque eu acho que a gente está evoluindo muito rápido e, em linhas gerais, a gente não está prestando atenção na transição. Sim. Cara, você está saindo do A pro C direto, sem entender que tem o B. E, cara, tem muitas gerações ali no B. Sim. Cara. Você precisa entender que, cara, você não vai conseguir resolver tudo de uma maneira automática. É necessário pensar nas transições. Eu acho que está indo muito rápido para um ponto que ninguém está preparado. Total, cara, total. Ó, alguns exemplos práticos aí. Por que a gente está fazendo aqui e não num Zoom, um MesaCast? Porque a gente está fisicamente um diferente pro outro. Olhar nos olhos muda muito. Sim. Uma das maiores empresas de real estate dos Estados Unidos, que é a Serhant, que é do Ryan Serhant, que faz quantos bilhões por ano, o que ele faz? Quando ele vai vender uma casa ou um empreendimento novo, ele faz uma festa lá antes. Ele convida as pessoas mais interessantes para ele, que são potenciais compradores, de uma casa de 20 milhões de dólares, fala, vou fazer uma festa privada aqui para vocês, vai ter comida foda, não sei o quê. O que eu tô descobrindo agora com esses jantares que você perguntou no começo, antes de começar a gravar? Estou fazendo muitos jantares com fundadores de empresa. Eu descobri, pelo Mark Pinks, que é o CEO da Zynga, que ele só foi receber investimento do Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, inclusive, porque ele foi num jantar dele, cara, em 2000. Anos 2000 ele chega assim, ó, eu tenho esse negócio de jogos aqui, enfim, founders fazendo reunião. Ele achou interessante e falou, vamos manter contato. Manteve contato e virou investidor. Aí passa um tempo, ele vai fazer mais outro jantar. Ele, tem esse moleque novo aqui, que parece interessante, vamos chamar ele pra ver aqui, o Sam Altman. Aí ele fala, tô mexendo no negócio de AI aqui, OpenAI, vai ser uma open source, não sei o que. Aí o pessoal, vamos botar o dinheiro. Aí a Greylock, que é o back da Ray Hoffman, colocou dinheiro, virou.
Eles falam, cara, é conectado do mundo offline, Virtual, velho. Não tem nada essas de... oportunidades não se conectariam. É, cara, exatamente. Fato. Aí fala, é isso, cara. Então, assim, como é que eu ajudo a fomentar isso? E isso é uma coisa que a AI não substitui. Então, é muito comunidade isso também, né? Que apertando aquela questão que o cara faz. É ajudar a fomentar isso e participar desse meio, sabe? Ser visto. Eu gosto do exemplo, falando de comunidade, da tribo, né? Não sei se você segue a tribo do Gaules. Cara, não. A tribo é talvez a maior comunidade de games do Brasil e do mundo. Sim. O Gaules Gamer, foi. Claro, virou a Gaules SA, né, cara? Que começou com ele querendo criar uma comunidade da galera depressiva na madrugada. Que ele tem uma história de vida Muito inspiradora, foda, cara. Através da comunidade, o cara virou uma referência, né? Patrocina. Hoje eles transmitem NBA, enfim, uma porrada de coisa. É engraçado, você falou isso do... Que você se sente pertencente, né, cara? Cara. Eu acho que o Gaules e o Cazé são dois bons exemplos. Exatamente. Cazé também, cara. Cara, quer ver um exemplo de vocês mesmo aqui. Você comentou no começo da gravação que vocês agora têm esse pool de talento com algum tipo de deficiência, né? E aí vocês ajudam a trazer eles para o mercado. Eu tenho certeza que essas pessoas têm pouco amparo hoje e elas participariam de uma comunidade. Assim, será que eu posso fazer uma comunidade onde vocês vão ajudar eles a se posicionar no mercado, a achar vagas para eles, fazer o meio campo para eles e eles fazem parte desse grupo? E um ajudar o outro, porque às vezes uma pessoa não tem qualificação técnica para entrar na vaga, mas ela pode indicar um membro da comunidade e ela mesma fala assim, olha, eu fiz aqui e dá o feedback. Fala, foi tipo um Glassdoor fechado, né? Tipo, ó, foi assim meu feedback, a reunião foi assim, eles perguntaram sobre isso aqui eu não sabia. Como é que você faria para responder essa pergunta? Aí vocês se ajudarem. E isso virar uma comunidade, saca? Porque aí vocês vão ter um diferencial que ninguém tem. Então, assim, eu não sou simplesmente só uma recrutadora. Eu tenho aqui um pool que as pessoas se ajudam. Então, as pessoas chegam muito mais qualificadas para uma vaga de emprego. Sim. A taxa de conversão é muito maior porque elas se ajudam. E aí você ganha... A vantagem é, eu quero fazer parte desse grupo. Aí você começa a fazer assim, peraí, vamos fazer um processo seletivo para você entrar na comunidade. Sim. Entendeu? Você usa o próprio método. E a gente aprendeu também, Edu, que a contramão disso aí também tá carente, que é o empregador. Sim. Como é que o empregador consegue empregar um profissional com deficiência? Sim. Porque não é simplesmente ser um cadeirante ou uma visão unilateral bilateral ou uma amputação de membro. Sim. Precisa ter um amparo e um preparo também lá do lado do empregador para conseguir fazer um onboarding desse profissional. Excelente ponto, porque esse jantar que eu estou fazendo aqui em São Paulo, uma das dificuldades que eu tenho hoje é como é que eu faço esse grupo ser diverso. Sim. Então o que eu fiz? Eu vou lá no LinkedIn e começo a buscar founder. Aí eu vejo pessoas que têm conhecimento comum e tal. Só que assim, vou ser bem sincero, 98,9% são homens. Homens brancos. Sim. Aí eu falo que eu não quero só homem branco num jantar, eu quero um mix. Aí como é que eu faço? Como é que eu acho? Aí eu começo a buscar comunidades. Aí tem uma outra questão que aí pode ser cultural. Você encontra mulheres founders, aí eu mando mensagem, ó, vai ter um jantar. Então ela assim, cara, um cara me chamando pro jantar? Tô fora. Tem coisa errada aí. Como é que eu abordo? Tipo, nem responde. E quando responde, obrigada, não vou poder. Mas como é que eu chego nela? Assim? Como é que eu chego nesse grupo? Ou, né, pessoas com deficiência, pessoas de um grupo específico. Como é que eu chego neles? Como é que eu tenho uma comunidade que me ajuda, às vezes, a quebrar essa dificuldade de... Tem algumas comunidades que vão validar você. Sim. Ou você vai ter que desprender um certo tempo para criar sua reputação, para que a sua reputação te conecte com essas pessoas. E isso toma tempo. Toma tempo, exato. Que é uma coisa que, de novo, aí vem um dos valores de uma comunidade, é como é que eu economizo tempo para quem busca. Porque... eu, por exemplo, se eu tô aqui só para um jantar específico e eu vou embora, eu não tenho esse tempo de criar essa conexão. Não tem. Mas se eu trabalho com alguém que já tem essa conexão, eu falo assim, como é que essas pessoas me ajudam? Então, o que você fala, um gestor de comunidade, às vezes ele é essa ponte. Ele fala, não, eu já conheço essa comunidade aqui. Se eu falar que vocês são do bem... ele te valida, Ele valida, exatamente. É você botar o Tiger Woods usando a roupa da Nike para validar que a Nike é para quem é um talento muito foda no golfe. É isso, é você botar uma personalidade ou uma pessoa que gestão de uma comunidade ou de... influenciadora para validar aquilo para você. Sobre talvez a recusa das empreendedoras, e infelizmente aqui no Brasil a gente tem uma cultura de assédio muito grande, inclusive no LinkedIn. Então, cara, meio que não tem o que fazer, assim, são situações que acontecem que muitas vezes pessoas bem intencionadas como você acabam sofrendo por aqueles que são assediadores. Totais. E o oposto rola, né? Que lá eu cheguei em São Francisco e falei, preciso conectar com as pessoas. Aí eu mando mensagem às vezes pra uma empreendedora. Eu falei, olha, cheguei agora, eu tô conhecendo pessoas. Ela falou, nossa, incrível, tá aqui meu número, vamos tomar um café. Aí se você é uma pessoa de mais dessas, você ela tá chapecando. Só que não, é uma cultura tão aberta que não se vê isso como um problema. E você falou, tem total razão, cara. Às vezes é criado já por questões de gente que não usa corretamente ferramentas, pessoas de má índole, você quebra toda uma reputação de todo um grupo, né?
E dessa forma o ecossistema de negócio deles funciona melhor, né? Mais fluido. Você tem mais acesso. A gente tem mais acesso. tem alguns filtros ainda, né? Galera, culturais. nível assim, eu juro pra você, cara, a gente vai fazer um encontro, agora fala assim, ó, foi isso aqui o tanto que eu levantei, esse aqui é o nome do cara, tá aqui o WhatsApp deles, né? O WhatsApp no caso seria o SMS. Fala com ele, fala o que eu te falei, acabou, assim, não tem medo de esconder, sabe? Quanto você levantou, quanto sua empresa foi avaliada, quanto você tá tendo dificuldade, quantas pessoas você contrata, quanto você gasta. Eles abrem tudo, cara, tudo. E aí isso é ótimo, porque todo mundo sabe que não tem ninguém ganhando mais que ninguém, ou se tem, você fala assim, como é que eu chego nesse diferencial, sabe? E é tão legal isso daí, que você fala, poxa, queria tanto que a gente fosse mais assim. Eu espero que nesse jantar as pessoas se abram um pouco, não fiquem guardando informação uma para outra, sabe? Porque vai ajudar demais o ecossistema. Total. O nosso papel de aculturar o mercado também, né? E acho que o seu papel é importante de trazer esses insights lá de fora para cá também. E a gente tá atento, né? Até a escutativa para aplicar. Edu, nosso tempo deu aqui, infelizmente. Quero deixar as portas abertas pra você voltar aqui e falar sobre o que você quiser. Acho que daria pra gente ficar a tarde inteira trocando uma ideia aqui. Muito Quando obrigado. você volta? Porque você vai, né? Eu Você vai pra Califórnia. Volto pra Califórnia agora dia 26. Tem alguma data de volta ou não? Putz, Quem não. viu. Tem em maio, cara, do ano que vem. Longe ainda, né? Maio. Longe nada, pertinho. Traga novidades pra gente aqui, volte aqui. Mas pra gente não perder o costume, a gente sempre tem um ritual aqui, que é pedir pros nossos convidados deixarem dicas de livro, podcast ou filme que viram recentemente. Eu vou deixar a minha dica aqui, que é o Abrindo Portas. Obrigado. Amazon, comprem, ajudem, que com certeza vai enriquecer e você vai te ajudar. Mas quero ouvir de você, do que você está consumindo, lendo, ouvindo. Você pode deixar de dica aí para a audiência. Tem tanta coisa boa, velho. Ó, vou te falar. Quem quer podcast Mundo de Negócios, All In Podcast, All In de Poker, né? Maravilhoso. São 4 bilionários, que um é funcionário número 6 da Meta, o outro é um cara que é dono de metade de São Francisco. Esses caras criaram um podcast para falar de qualquer coisa. Eles falam de negócio, política. Os caras pegaram o Reid Hoffman, cara, no último episódio, que é o fundador do LinkedIn, para lembrar as pessoas, botaram ele na parede, velho, assim, porque ele apoiou a Kamala, né? E aí ele falava, mas por que você tá apoiando? E botando ele na parede falando de política. Aí falou, cara, eles estão tão num nível diferente que eles não falam com ele sobre como é que foi o LinkedIn, como é que foi criar. Não. Eles vão botar o cara na parede e falar sobre a questão política dele. Então o legal disso é que, assim, eles falam de igual para igual. Não é trazer um convidado e o convidado tá acima deles. Eles estão tão no par ali junto que eles falam de vários assuntos. E eles falam de forma muito aberta. Então é muito legal esse podcast para você entender dinâmica de mercado lá, que se interessam e tal. Livro, cara, tem, tanto livro bom. Eu acho que um livro para o mundo de... as pessoas estão buscando trabalho e tal, é o Getting to a Yes. Como chegar num sim. Que é um livro de negociação. Tem aqui no Brasil. Mas o básico de negociação é como você negocia salário, um trabalho, uma entrevista de trabalho é uma negociação entre duas partes, né? Então, assim, o que você tem para me oferecer, o que eu tenho para você, como que os dois ganham com isso. Você entendendo essa dinâmica, você começa a ver entrevista de forma diferente. E eu acho que ajuda demais as pessoas a preparar, chegar pronto para assim, como é que eu entrego um valor e busco um valor dele e a gente fecha um contrato aqui, que é a contratação. Eu acho que seria um livro legal. Esse livro, se eu não me engano, é feito por um negociador de sequestro. Ah, é? Cara, eu não lembro. Não é de sequestro? É um israelense, eu acho. É bom, bem É um livro bem bom. Tem em português e inglês. Tem português. muito bom. Deve chamar Como Chegar num Sim. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Bem bom. Maravilha. Edu, do seu lado, algum ponto? Achei muito interessante, Xará, Edu também, né? Que você sempre traz a questão do networking, rede de relacionamentos. Só que você sempre traz ela de uma maneira condicional. Você vai para um jantar onde você já tem alguma coisa para oferecer. A maioria das pessoas com que eu converso acham que você vai para esses eventos querendo alguma coisa, sem nada para oferecer. Eu acho que essa é uma diferença que faz toda a diferença. Sim, É uma troca. É demais, cara. Então acho que isso ficou muito evidente no teu discurso e principalmente quais são os resultados que isso traz. Porque, cara, cultura latina, deixa eu ver o que eu consigo daquela pessoa, sem nunca trazer nada. Total, cara. Inclusive, uma coisa que as pessoas falavam lá, assim, ó, eu posso levar uns cartões de negócio? Eu falei, cara, não é pra vender. Cara. E eu tô te falando que não é pra vender, eu não vou vender também. Vamos conversar, vamos ser abertos. E é total, cara, que mesma coisa. Se não chegaram pra falar assim, ó, tá precisando contratar alguém aí, não, Edu? Pelo contrário, falo, vamos conversar, vamos falar de o que tem que falar. Eu acho muito legal isso, cara. Se mais a gente tiver essa cultura de dar primeiro, né, servir primeiro, as coisas vêm, cara. As coisas aparecem. Mas você foi muito estratégico, né? Que você pegou a tua audiência pela barriga, né, cara? Vai comer bem, vai jantar bem, pô. Naturalmente você já fica mais aberto. Exato. Edu, cara, obrigado de novo aqui pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Melhoras aí pra tua esposa, que a gente, graças a Deus, sabe que tá bem melhor. Uma boa volta. Você quer deixar algum recado aí pra audiência, pra quem tá te ouvindo? Como é que te acha? Como é que, né, consegue
contar contigo aí? O que você tem trazendo de novidade aí pra galera? Cara, aqui é passar o LinkedIn, né? Vai lá, LinkedIn, barra Edu Jansante. Boa. Pode adicionar no Instagram, edu.jansante. Se quiser comprar o livro, eu vou ficar muito feliz. Quero manter mais contato com vocês, aprender mais. Sem dúvidas. E voltar aqui pra falar mais de coisas, né, cara? De fazer eventos, que sabe fazer um jantar aí de... Com certeza. Cara. Então, super aberto topamos. aqui. Quero fazer mais disso. Obrigado pela oportunidade aí. Maravilha. E para você que está assistindo e ouvindo a gente, fique ligado aí nas nossas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, comenta e compartilhe. Compre o livro do Edu. E essa semana tem novidade lá no LinkedIn e no Instagram, tá? Nossa newsletter aí, do primeira mão para você, vai sair sobre RH e tecnologia, alguns temas bastante legais aí. A gente vai falar sobre Tigrinho, vai falar sobre IA, vai falar sobre contratação, tendências. Fica ligado para você se inscrever e descobrir quando a gente vai publicar as nossas primeiras matérias na nossa newsletter, bom? E obrigado e bons negócios!